Então, boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem nos está a acompanhar também pelas redes sociais. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Câmara, esta do dia 6 de julho de 2022. No período antes da ordem do dia, tenho aqui 2 ou 3 pequenas notas, vou tentar ser rápido com elas. A primeira, não podíamos deixar passar numa altura destas, em que estamos com tanta dificuldade, com falta de água e com o verão que se está a adivinhar muito seco, era apelar a toda a gente que nos possa estar a acompanhar para pouparem o máximo de água possível. Temos várias maneiras de o fazer, mas fica a sensibilidade de cada um para se tentar poupar água, porque de facto há muita gente que ainda não percebeu que entramos em seca extrema e de facto podemos vir a ter muitos problemas para o futuro. Eu acho que, pronto, as pessoas muitas já são sensíveis a este ponto, mas há muita gente que nós ainda vamos continuando a ver, a lavar os muros dos quintais, a gastar em alguma água que pode nos vir a fazer falta mais tarde. Portanto, apelava a toda a gente que nos esteja a ouvir, que nos esteja a acompanhar, que seja sensível a este ponto. Gostaria de referir aqui umas palavrinhas pequenas sobre a nossa iniciativa que fizemos este fim de semana. Foi uma iniciativa que nos pareceu, pelo menos o que as pessoas nos têm transmitido também, que nos pareceu positiva. De qualquer das maneiras, queria deixar aqui uma justificação, porque era uma iniciativa que não estava programada e caiu em cima de outras iniciativas no fim de semana, e acho que nós temos a obrigação, pelo menos, de justificar o porquê que fizemos isso. Está a decorrer uma residência artística com o nosso oleiro Feliciano Agostinho, e essa residência artística está a decorrer exatamente nesta semana e a semana que passou. Esta iniciativa surgiu em alguma conversa com o Feliciano Agostinho e com os artistas, com o Paulo, que estão lá, portanto, e só tínhamos esta oportunidade. Ou era feita agora neste fim de semana, ou então a residência artística termina no fim desta semana, já não tínhamos oportunidade de a fazer. Daí ter sido uma iniciativa feita muito à pressa, muito em cima do joelho, mas pareceu-nos que era importante darmos início a esta iniciativa. Pronto, e só tínhamos mesmo o fim de semana passado, porque este próximo é sobre o Habana Viana, já não tínhamos oportunidade de fazer. Portanto, esta é a justificação, com as devidas desculpas às associações que já tinham coisas marcadas também, mas pronto, obviamente vamos acertar para uma próxima, vamos acertar e fazer as coisas concertadas com as outras associações. Por falar em Habana Viana, portanto, temos no próximo fim de semana, começa já na quinta-feira, a iniciativa O Habana Viana. Temos que ser realistas também, portanto, tenho ouvido algumas críticas ao cartaz, algumas até posso concordar com elas, porque eu não conheço os artistas que são escolhidos, não os conheço, não são da minha época, nem fui eu que tive ali influência. Nós passámos à divisão que normalmente trata dessas coisas, foram-nos sugeridos alguns nomes, obviamente levamos também em conta sempre alguns preços, mas pronto, parece que não está a ser do agrado de muitos dos jovens, têm todo o direito em mostrar o seu desagrado e se calhar até podem ter alguma razão. Já alguma coisa que eu não posso, de qualquer das maneiras, concordar, é que têm-me feito também a crítica no Habana Viana por causa dos nossos DJs, dos DJs do Conselho. Essa eu não posso aceitar, porque eu acho que os DJs do Conselho devem estar no Habana Viana. Acho que os DJs do Conselho devem estar representados no Habana Viana. Portanto, aí não posso concordar com os que dizem. Se um artista é melhor, se é pior, os outros artistas, tudo bem, têm todo o direito e eles conhecem melhor do que eu, certamente. Agora, os do Conselho, defendo com unhas e dentes, como se costuma dizer, que eles devem estar a participar no Habana Viana. Portanto, isto é uma pequena justificação que acho que também nós temos de estar abertos às críticas e temos é que com elas aprender e de uma próxima vez fazer melhor. Não tenho assim mais nada para dizer neste momento. Paula, querias fazer? Havia aqui um dos DJs, eu também não percebo muito bem deste estilo de música, que acho que era o Julinho, que é um dos artistas que os jovens que não estava disponível e que não foi possível trazer, e daí depois teve que se arranjar algumas alternativas.
foi o possível fazer-se e é isso que vai-se fazer. Pode não ser o ótimo, é aquilo que é possível neste momento fazer-se no Abana Viana. Em relação ao resto dos eventos, posso-vos dizer que o programa da Feira do Chocalho já está feito. Trago-vos aqui o cartaz que vai sair amanhã. Portanto, trago aqui em primeira mão para vocês verem. Vai ser o programa da Feira do Chocalho. Não sei se conhecem os artistas ou não. Vai ser o Buba Espinho, os Tais Quais e o Miguel Moura. Portanto, estes são os artistas principais da Feira do Chocalho. Também vos posso dizer que hoje vai haver um teatro no Cineteatro da Universidade Sénior, se quiserem assistirem às 7 da noite. Se quiserem, estão convidados para assistir ao teatro. Portanto, isto são os eventos que neste momento estão previstos acontecerem no mês de julho. Em relação ao FICO, foi uma coisa organizada, como disse o Luís Miguel, nesta data, porque coincidia aqui as datas dos artistas que estavam presentes. Acho que, na medida do possível, acho que correu bem. Coincidiu realmente com outros eventos, outras associações, mas foi possível fazer-se. No próximo ano isso vai ter em conta essas iniciativas, mas tem todos os passos para andar. Eu acho que sim, é uma iniciativa que vai mexer com outras, com a olaria, que tem que ser divulgada e vai trazer muitas pessoas ao nosso concelho. Muito obrigado, Paula. Já agora deixa-me só dar aqui salientar aqui uma coisa muito rapidamente. Vamos, mais uma vez, e na sequência até que o próprio Bengalinha falou na Assembleia Municipal, sobre a questão do separar do porta a porta, vamos dar continuidade a esta divulgação e tal, eu julgo que referi lá na Assembleia, vamos fazer também no Abana Viana, vamos ter ali duas pessoas ligadas ao projeto para estarem também a informar as pessoas e tentar sempre sensibilizar. Foi uma das metas que nós fizemos, foi em todas as iniciativas que fizermos agora, iniciativas de um bocadinho maior dimensão, estarmos sempre presentes, estarmos sempre lá com alguém para tentar falar com as pessoas, mostrar as ilhas, pôr as ilhas ali à frente das pessoas e tentar explicar. Vamos também fazer essa iniciativa no Abana Viana. Isso, sim. Ora, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e os restantes presentes na sala, e depois também cumprimentar quem nos seguirá na gravação. Bom, em primeiro lugar, também acompanhar aquilo que foi, de certa forma, o pedido do Sr. Presidente em relação à poupança de água. Deixar também a nota aqui que nós, já num período anterior, numa altura em que não era previsto o aumento da temperatura, e uma altura em que não choveu, fizemos também uma proposta aqui em reunião de Câmara, que também foi bem acolhida pelo Sr. Presidente, e depois foi dinamizada e colocado alguns panfletos juntos das fontes e locais de abastecimento de água, que também nos pareceu bem. Acho que neste momento, se calhar, tendo em conta o pedido do Sr. Presidente, se calhar fazer um reforço dessa medida, se calhar verificar novamente aqueles que já se perderam porque já se passaram alguns meses e voltar a insistir, pelo que acompanhamos também esse pedido. Uma nota em relação ao FICO, e em primeiro lugar é uma nota positiva que gostávamos de deixar pelo início do Festival da Olaria. Entendemos que é uma iniciativa cultural importante, pelo qual nós também nos revemos, que foi uma excelente iniciativa e que é uma característica distintiva neste caso da freguesia de Viana, a questão da olaria, e na nossa opinião acho que tem boas perspectivas para o crescimento no futuro. Portanto, esta é uma nota positiva. No entanto, e não podemos deixar de referir, aquilo também já foi aqui um pouco salientado pelo Presidente, em que a data claramente não foi bem escolhida. Nós entendemos que, pronto, havia esta condicionante exatamente da residência artística, mas existiram entidades no Concelho, como bem referiu, que ficaram de certa forma prejudicadas, porque, como nós sabemos, nós somos um Concelho relativamente pequeno em termos de população. Quando alguma população é atraída para uns eventos, necessariamente irá falhar outros. Estou a falar exatamente do aniversário e espetáculo da classe de dança, e do aniversário e encontro de grupos do Grupo Coral de Aguiar, para além de que foi coincidente com a Feira de Ares e o Festival Jovem de Portel. Peço desculpa, Feira de São João, corrijo. E o Festival Jovem em Portel.
Portanto, é tudo um conjunto de iniciativas que, de certa forma, retiram aquilo que podia ser a dinâmica de pessoas a visitar o nosso Conselho numa iniciativa em relação à olaria. Gostávamos de deixar aqui uma sugestão também em relação ao FICO. Bom, a primeira é aquela que nós já tínhamos falado aqui várias vezes, que é a questão da calendarização dos eventos. Isso volta a ser novamente premente para que isto não volte a acontecer. E isso é importante, já tínhamos falado dela. E para além disso, a articulação com os agendas, com os restantes municípios. Aqui, os municípios mais próximos, isso era importante. E, portanto, sugerimos que seja encontrada uma data mais conveniente para, nos próximos anos, uma segunda edição do FICO. Para além disso, parecemos que seria também importante aquilo que seriam... Nós, ainda e agora voltou aqui também a tocar na Feira do Chocalho, uma troca entre freguesias daquilo que é a sua principal, por dizer de alguma forma, a sua principal arma cultural, diria. Ou seja, em Viana temos a olaria e agora temos o FICO, em Alcáçovas temos a Feira do Chocalho e temos a arte chocalheira. Se nestes dois eventos pudesse haver, e na Feira do Chocalho já acontece um pouco em certa maneira, mas se pudesse haver uma troca cultural daquilo que é, ok, estamos a fazer o FICO em Viana do Alentejo e apresentamos um pouco da arte chocalheira, e depois na Feira do Chocalho existir exatamente a mesma coisa. Isto parecia-nos uma troca que era proveitosa para ambos os eventos e acho que o Conselho ficava a ganhar com esta ligação. Deixamos a proposta. Em seguida, se calhar começámos aquilo pelos pontos que também trazíamos para a reunião e um dos quais, e o primeiro, tem que ver exatamente com a questão da Urbana Viana e temos que evidenciar exatamente aquilo que o Sr. Presidente diz, é que conversámos com vários jovens no Conselho e confirmámos que existe um descontentamento unânime em relação ao Urbana Viana. Daquilo que foi a nossa auscultação, não ouvimos uma única opinião positiva em relação a esta edição de 2022. Na nossa opinião, isto é muito, muito grave. Ainda mais grave se torna, tendo em conta que, num concelho como o de Viana do Alentejo, os jovens são prementes. Nós temos um concelho envelhecido, em que a fixação desses jovens é essencial e a Câmara Municipal tem um papel fundamental nessa fixação. Neste momento aquilo que os jovens é que não se sentem minimamente representados nas escolhas que o município teve para esta edição do Festival Urbana Viana. E o sentimento geral é que, neste caso o Sr. Presidente ou o Executivo, destruiu aquilo que foi o crescimento ao longo dos anos do Festival Urbana Viana, porque ano após ano vinha-se a tornar um festival de referência no Alentejo, cada vez com melhores dinâmicas, e temos que assumir isso desde o início da sua primeira edição até à última, antes desta, diria, com melhores artistas e principalmente mais atraente para os jovens não só do Concelho, estou a falar os jovens da região, e isto era muito importante. Nomeadamente em relação à questão que referiu dos artistas do Concelho, eu também me parece importante que os artistas do Concelho estejam presentes, nessa parte estamos de acordo, mas se não existir um nome que seja de agrado e consonante para a maior parte dos jovens, que atraia mais visitantes e participantes no Urbana Viana, os nossos próprios artistas também não são divulgados. Porque o que é que acontece? Vão participar no Festival da Urbana Viana, mas não têm outros jovens de outros concelhos a virem visitar e a virem a ouvi-los daquilo que é o seu trabalho. Portanto, neste momento, aquilo que é o nosso sentimento é que fomos largamente ultrapassados por exemplo, o Festival de Portel, o Festival Jovem em Portel e o Festival Jovem na Vidigueira. E estou aqui a dar estes dois exemplos exatamente para não haver aqui qualquer associação política, porque são de cores distintas. Portanto, é para deixar aqui uma questão totalmente transparente em relação a isso. E o sentimento é que os principais artistas em Portel já vieram a Viana. O que eu quero dizer com isto é que Viana podia andar um passo à frente, novamente continuando a trazer melhores dinâmicas, e neste momento recuou nessa posição. Isto não nos parece todo da melhor forma. Nós, na última reunião, já tínhamos aqui falado sobre este mesmo assunto, que era importante ter a divulgação que fosse feita antecipadamente, que nomeadamente fossem consultados também os jovens do Conselho, porque acho que é importante saber a sua opinião em relação àquilo que é as suas intenções e aquilo também que é as suas opiniões em relação a este festival. Essa auscultação era importante. Na nossa opinião, não sabemos se aconteceu ou não. E, para terminar em relação a este assunto, nós julgamos que os jovens do Conselho mereciam mais e que mereciam que o Executivo Municipal dedicasse mais atenção, porque eles são o nosso futuro. E deixamos esta nota.
Para último, só para terminar em relação a isto, desejamos que, independentemente de não sermos, e não, como é óbvio, temos que ouvir a opinião dos jovens, e não estamos totalmente de acordo, mas desejamos que o Festival de Jovem corra da melhor forma possível, que a organização seja boa, pelo menos nessa parte, para demonstrarmos uma boa imagem do Concelho de Viana e que proporcione, principalmente, o melhor ambiente aos jovens e a todos os participantes que venham no próximo fim de semana. Depois, uma segunda questão que trazíamos aqui tem que ver com aquilo que foi uma não presença do município de Viana do Alentejo na feira de São João. Após o decorrer da feira de São João, verificámos que o município não se fez representar em nenhum stand ou em nenhum espaço que seja destinado à promoção dos concelhos. E, na nossa opinião, como é óbvio, é vital que o Concelho de Viana se promova junto de um concelho que tem o maior número de habitantes na nossa área de proximidade. O Concelho de Viana é extremamente importante para aquilo que é as dinâmicas e a dinamização, promoção do Concelho de Viana. É o sítio mais perto que nós temos, por dizer de alguma forma, onde podemos atrair visitantes ao nosso concelho. A não presença não nos parece de todo a melhor forma de estarmos a promover o concelho. Por exemplo, se na Feira de São João tivéssemos tido no stand, poderíamos promover os próximos eventos que temos, o Festival da Bona Jovem e agora a Feira do Chocalho, que são os próximos. E era uma montra, por dizer de alguma forma, extremamente importante. Portanto, sem esta visão, parece-nos que teremos dificuldades no nosso desenvolvimento. Depois aqui uma questão porque fomos informados, uma questão em relação ao Núcleo Museológico de Viana do Alentejo. Fomos informados, e já foram 3 ou 4 municípios que nos questionaram e nós não sabemos a resposta. Porque é que o núcleo se encontra encerrado há alguns dias e até nos disseram que há alguns dias consecutivos o núcleo está encerrado. Bem, em primeiro lugar, também deixar a nota que queríamos primeiro a confirmação em relação a esta informação e depois saber exatamente qual o motivo pelo qual isso acontece. Ainda para mais, porque recentemente o núcleo recebeu, como todos nós sabemos, a menção honrosa dos prémios APOM, daquilo foi a categoria de transporte de património, num processo extremamente complicado, porque a peça era extremamente pesada, portanto foi um trabalho difícil, pelo qual a premiação nos parece distintiva também, mais uma vez, do trabalho realizado aqui. Portanto, termos o núcleo museológico fechado, gostávamos de perceber exatamente o porquê. Depois, queríamos aqui fazer um pedido de algumas documentações, por favor, para termos informações, porque temos tido algumas questões em relação a isto e às vezes não sabemos a resposta, pelo que queríamos estar mais fornecidos em relação a estas informações. A primeira que gostávamos de pedir tem que ver com a lista de entidades de comunicação social onde serão ou onde foram publicadas as moções e os votos que são apresentados na Assembleia. Quais a lista de entidades de comunicação social? Essa é uma. A segunda que gostávamos de ter, porque nas autorizações de pagamento vêm agora várias rubricas ainda discriminadas em relação àquilo que foram os pagamentos aos programas televisivos na altura da Romaria. O que nós gostávamos, se possível, o Sr. Presidente já nos deu aqui o valor global, mas nós gostávamos, por favor, de uma lista discriminada dos custos por rúbrica ou por adjudicação, por dizer de alguma forma, para aquilo que foram os programas televisivos durante a Romaria. E depois, mais um pedido é que gostávamos de ter aqui a lista de funcionários a 30 de setembro, a lista de funcionários do Concelho, e quando eu estou a falar aqui de funcionários, estou a falar de funcionários do município, neste momento já da escola e dos centros de saúde e as avanças. Ou seja, esta lista, como é óbvio, a 30 de setembro de 2021, esta lista ainda não teria a escola nem o centro de saúde, como é óbvio, mas, portanto, aquilo que nós gostávamos de ter é uma lista comparativa dos funcionários a 30 de setembro de 2021 e agora uma a 30 de julho de 2022, por favor, se esta lista nos pudesse ser fornecida. E aqui, dizendo claramente quais é que são os funcionários que estão afetos à escola, os funcionários que estão afetos à saúde, aos centros de saúde e as avanças, por favor. E julgo que é isto. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Portanto,
A questão do FICO, como disseste, tens razão, eu fui aqui o primeiro a assumir na questão do fim de semana, mas já agora de qualquer maneira salientar uma coisa, é que a partir destes fins de semana praticamente podemos dizer que não há fins de semana livres, e então estou a falar só a nível do Conselho. Se espalharmos então a nível dos concelhos vizinhos, não há mesmo fim de semana livres. Há sempre alguma iniciativa, portanto, mesmo não fazendo neste fim de semana, se fôssemos fazer no outro, iríamos cair sempre nessa questão de irmos coincidir com outros fins de semana. Obviamente que já falámos aqui nisso e é uma das coisas que nós temos esse cuidado, mas a partir de agora é muito complicado, as coisas não coincidem. Aqui a possibilidade do FICO, há mesmo essa possibilidade, e já inclusive não decidindo nada, mas já começámos a falar isso, é antecipar um bocadinho, porque se for daqui para a frente é mesmo impossível. Na questão do Abana Viana, dou outra razão, aquilo que estás a pronunciar, acho que sim, acho que aqui podemos ter pecado um pouco por não se ter, um pouco ou muito, por não se ter falado mais com os jovens, pronto, também as pessoas que estão a tratar disto também não são da nossa idade, são mais novas, também têm alguma experiência nisso, também, pronto, e também nos deram, é verdade, também nos deram outras sugestões e que nós não podemos, olhando para os números e para os valores, não podemos ir atrás delas, e estas coisas também têm que ser explicadas, não é, porque, pronto, a gente também não tem assim tanto dinheiro para podermos ir para certos grupos que nós gostaríamos de o fazer, mas que financeiramente neste momento também não nos é possível fazer. Agora, estamos atentos a isso, estamos preocupados obviamente, porque nós quando fazemos as iniciativas, fazemos com a intenção de agradar às pessoas, principalmente esta iniciativa de agradar aos jovens, é essa a nossa preocupação. Nós não o queremos fazer apenas para cumprir o calendário, queremos para que eles fiquem satisfeitos. Quando os ouvimos a dizer que não estão satisfeitos, obviamente que nós ficamos preocupados e que não ficamos contentes com isso também. Do que é que isso nos serve? Temos que fazer melhor. Pronto, temos que aperfeiçoar, temos que fazer melhor. Contudo, reforço também aquilo que o Luís disse, espero que isto corra bem, em termos de organização, temos ali as pessoas empenhadas a preparar aquilo tudo o melhor possível para que as coisas corram bem e vamos fazer com certeza todos os possíveis para que não haja problemas e que os jovens se sintam bem, independentemente de ser os artistas que eles preferiam ou não. Mas acredito que sim, que vamos fazer algo que eles vão gostar. A questão da presença do município em Évora, não sei se nos últimos anos isso era normal. Eu não me lembro de há muito tempo de ver o município de Viana representado na Câmara de Évora. Eu próprio, durante muitos anos, com o apoio da Câmara de então, eu próprio participei em vários stands na Feira de Évora, patrocinados pelo município, há muitos anos. Nos últimos anos, de facto, não sei se era hábito, se não era hábito, e há uma coisa que nós temos, e já mencionei várias vezes, e que disse quando aqui cheguei há praticamente 9 meses atrás, foi que o que fosse hábito, o que fosse normal fazer, para se continuar a fazer. Portanto, tal e qual como tivemos em Lisboa, na Feira do Turismo, tal e qual como, portanto, outras coisas, nós, ainda não estando totalmente por dentro de tudo, na sua totalidade, nós pedimos sempre que nos chamem a atenção e que nos avisem se é normal estarem na Ovibeja, se não é normal estar na Ovibeja. Por exemplo, a Ovibeja, eu lembro perfeitamente de ter perguntado e disseram-nos que a Câmara de Viana já não estava, já não tinha ido nas últimas 2 ou 3 edições da Ovibeja, já não tinha dado presente. E nós, pronto, devido a esta altura, se calhar temos que repensar, se calhar podemos e devemos até repensar se vamos voltar ao Ovibeja ou não, tal e qual como a Évora, não está excluída essa hipótese, mas visto haver aqui outras coisas nestas alturas, nós optámos mesmo por darmos aqui prioridade às outras coisas. E julgo que ser prejudicial ao nosso Conselho não é, poderia ser favorável, um bocadinho mais favorável, trazer mais 1 dúzia ou 2 pessoas. Mas penso que não é uma questão, não é um problema grave, penso que não é um problema grave. Temos tido, felizmente, e graças a Deus tivemos boas iniciativas nos últimos tempos e Viana está falado, está a ser divulgada, portanto não estamos com carência de divulgação. Obviamente que não podemos encostar a bananeira, como se costuma dizer, mas julgo que não é grave, apesar de, pronto, como disse, que há que repensar se devemos ou não voltar a essas participações. Sim.
Sim, em relação a isso, nós tivemos aqui os nossos técnicos aqui na área da cultura que tiveram presentes na feira com a divulgação do FICO. Apesar de não estar lá um espaço específico aqui do nosso município, eles deslocaram-se à feira e andaram a fazer a distribuição aqui dos flyers do FICO e, aliás, também se deslocaram ao turismo, aos hotéis, a espalharem a divulgação do FICO. Portanto, houve divulgação em Évora. Não foi só o facto, é verdade, nós estivemos lá presentes na feira, mas fizemos com que fosse divulgado na mesma, em Évora, no turismo, aqui nos arredores, portanto, houve essa divulgação. Foi possível fazer-se e fez. Mas isso é em relação ao FICO, certo? Estou a falar em relação ao FICO. Na questão do núcleo museológico. O núcleo museológico é um problema que também já vem atrás e temos estado a seguir mais ou menos as linhas que anteriormente se fazia. Nós estamos com problemas, e ainda não há muito tempo, não me lembro se da última reunião ou numa das últimas, nós falámos no problema de falta de pessoal que queira estar no turismo. Apesar da gente saber que temos falta de pessoal noutras áreas também, mas o turismo está a ser um problema. As pessoas, inclusive pessoas com cursos de turismo, não querem estar na área, porque a área exige-lhe trabalhar aos fins de semana, exige-lhe trabalhar com os horários diferentes e as pessoas não querem. Pedem-nos outros tipos de serviços, pedem outros horários e não querem estar na parte do turismo. Temos problemas muitas vezes com os horários e com as escalas que eles fazem no posto de turismo, no Castelo. Temos problemas no núcleo museológico. Temos menos problemas, porque elas têm-se combinado melhor no Paço dos Henriques, mas também temos carência ali de pessoas, porque de facto as pessoas sentem-se que querem ter o seu sábado, o seu domingo, o seu feriado, não querem trabalhar a partir de umas certas horas. Portanto, não é fácil, não é um problema de resolução fácil. Não é uma opção nossa fecharmos aquilo porque achamos que deve estar fechado. Não, é porque estamos com dificuldade, de facto, de recursos. Sem dúvida nenhuma, eu gostaria de ter o núcleo sempre aberto. Obviamente que é mais um ex-libris que temos ali com coisas muito bonitas e muito interessantes, que eu gosto especialmente, portanto tenho muito gosto daquilo. Acho que está muito bem feito, está muito bem organizado, a forma como ele foi organizado. Vê-se que foi por alguém que tem conhecimento, não foi ali meia dúzia de pedras expostas de qualquer forma, foi bem feito, aquilo está bem feito, e é uma pena não podermos ter de porta aberta todos os dias, como a gente gostaríamos, mas de facto não estamos a conseguir neste momento ter recursos para isso. E então pedimos exatamente àquela divisão para fazer como têm feito, vão organizando as escalas, não é? E quando temos possibilidades, está aberto. Quando não temos possibilidades, temos que roubar as pessoas aqui para não fecharmos o posto de turismo, porque o posto de turismo não podemos mesmo fechar, não é? E temos essas pessoas noutras áreas que fazem falta. Mas pronto, é de facto mais uma que está na nossa lista que tem que ser resolvida, e pretendemos de facto que ela seja resolvida da melhor maneira. E da melhor maneira é estar aberta o horário que tem que estar. Diz, Paula. E também não é só isso, é as baixas que nós temos nesta área, que é assim, é difícil a substituição, porque não é qualquer pessoa que pode ir trabalhar para o núcleo museológico, né? E não podemos ir buscar um técnico que não saiba falar línguas, tem que ser alguém que tenha alguma formação. E quando há uma baixa naquela área, é difícil arranjar alguém que substitua. Portanto, é outro problema que nós também temos. Eu já agora, na sequência do que a Paula está a dizer, eu tive até de conversa com a Maria Dares, pedi à Maria Dares para falarmos ali um bocadinho sobre isso. Pusemos inclusive a hipótese de ir à bolsa de recrutamento, chamar alguém para levarmos para o turismo, e eu fiquei na dúvida se o poderíamos fazer ou não legalmente, não é? Porque os concursos foram abertos para assistente técnico, e o problema, e a Maria Dares até me disse que sim, nós podíamos chamar as pessoas e dizer às pessoas que seria para o turismo. Não era para mais nada, era para o turismo. Mas depois há outra coisa que não podíamos fazer e nem obrigar, e a Maria Dares explicou-me, que não podemos exigir a um assistente técnico que saiba falar línguas. Ora, se não o podemos fazer, vamos chamar uma pessoa ou duas pessoas, e depois a pessoa vai para o turismo e depois chega lá um estrangeiro e a pessoa não sabe falar, penso que era a pior emenda que o soneto, mas pronto, lá está, temos que pensar na alternativa, temos que tentar resolver. A questão dos pedidos que me fizeste, mesmo com algum conhecimento que eu tenho mais relativo de algumas coisas, penso que é fácil qualquer destas questões.
apesar de, não sei se pretendem durante esta semana ou da próxima semana, eu sei que algumas coisas ainda vão caindo a pouco e pouco, portanto, há os prazos de pagamento, há algumas faturas que demoram a vir atrasada, que não vêm atrasadas, portanto, por isso é que elas ainda vão surgindo, algumas coisas vão-se vendo aí. Da última vez também aprovámos aqui um apoio à Romaria, portanto, ainda dessa altura aprovámos aqui que ainda há de ser pago uma parte, depois já ainda de aparecer mais algumas despesas da Romaria, mas, portanto, na questão dos programas, ainda poderão as coisas, não tenho a certeza, mas acredito que algumas coisas não estejam ainda, não apareçam nos mapas, não estejam pagas, mas obviamente que teremos esse cuidado e julgo que não é muito difícil da parte da Maria Dares fazer uma lista, porque temos as coisas por rubricas, portanto, penso que isso não é qualquer problema disso. Tal e qual como a lista dos funcionários do município, julgo que é possível separar essa questão de quem é que veio da escola, quem não veio. Eu, pelo menos, tenho uma lista onde tenho isso tudo, mas tenho ali muito trabalho também de mão, não é? Não sei, mas julgo que podemos dividir. O que eu fiquei com a ideia, pelo menos o meu apontamento, que o Sr. Vereador Luís pediu relativamente aos programas televisivos, não foi? Relativamente aos custos. Sim, falar das verbas, dos programas televisivos. Exatamente. Sim, pronto. Essa é uma. Por exemplo, alojamentos, refeições, tudo. Pronto, exatamente. Porque só tem o valor global. O Sr. Presidente deu-me um valor global. Pronto. E agora as coisas vêm caindo e isto é difícil. Claro. Agora vem uma despesa com isto e já não consigo, não consigo ter a noção. Sim, senhor. Essa é uma. Depois a outra era exatamente Sim. que o Sr. Presidente estava a dizer em relação à lista completa dos funcionários. Isto era a 30 de setembro de 2021 e agora a 30 de julho, por favor. Há bocadinho aqui... E a lista de entidades, pois? Sim. De comunicação social. De entidades. Isso é fácil, portanto, nós temos ali também, isso sei que é muito fácil, que ainda há poucos dias estive a ver. Eu tinha passado aqui a questão daquela proposta que fizeste do interconselhos, no fundo, do ex-libris, da coisa. Acho que sim, eu defendo isso. Eu defendo isso a todos os níveis, não só do chocalho com o barro do artesanato que há, mas dos grupos tentamos fazer isso. E eu recordo-me quando tivemos uma das primeiras conversas com os grupos corais, que havia um ou dois grupos que sentia-se um bocadinho moado, que há muito tempo não ia às alcáçoas, e nós temos tido esse cuidado. Temos tido esse cuidado em perguntar e em ver quais são os grupos que ainda não, ou que há muito tempo não vão às alcáçoas para ir, ou os que não foram a guiar para ir. Tentamos dividir, até quando fizemos essa iniciativa da comemoração do Canto Alentejano, eu fiz questão que ao marcarmos as refeições para eles, que as refeições dos grupos de Viana que tinham ido a atuar a Alcáçoas, que fosse lá em Alcáçoas, não voltassem para cá, que não viessem almoçar cá aos nossos restaurantes, que fossem lá, os das Alcáçoas cá, exatamente para haver esse intercâmbio das culturas, não é? Das culturas, como digo, não só do artesanato, mas das culturas também musicais e todas essas que nós temos. Temos tido esse cuidado e acho que é de nos preocuparmos sempre e estarmos atentos a isso, para não estarmos a tentar a puxar os de fora, a irmos para os de fora e deixarmos os nossos, porque no fundo são os nossos, deixarmos os nossos ao lado. Portanto, julgo que nós temos, nesse aspecto vamos também conseguir ter isso mais ou menos equilibrado. Disse isso. Bom, então, só para responder já agora a esta questão última que falou, acho que a Feira do Chocalha já de tentar inserir alguma questão da olaria, portanto, esse é já o próximo passo e acho que esta troca, como também bem disse, acho que é todo fundamental. Depois de dar aqui algumas notas em relação àquilo que disse. A primeira, em relação ao Banaviana, e uma vez que também concordou com aquilo que foi a nossa exposição, também não tenho muito mais a acrescentar, a não ser o seguinte, é que aquilo que é a nossa auscultação nos restantes eventos, por dizer de alguma forma, estou-me a referir à Romaria, estou-me a referir à Festa da Primavera em Guiar, e agora pelo aquilo que me parece em relação à Feira do Chocalho, o programa que aqui está, também me parece bem, assim à primeira vista. O que os jovens sentem, e isto é pragmático, é que existe uma certa aplicação, e porque referi a questão financeira, e estou aqui era para tentar chegar a esta parte, é que existe uma aposta naquilo que é a programação cultural para uma certa faixa etária, um certo gosto, não quer dizer que os jovens não venham à Feira do Chocalho, não é nada disso, mas existe uma certa aposta num determinado tipo de festas, e quando aparece um festival jovem dedicado exclusivamente aos jovens,
essa alocação financeira, por dizer de alguma forma, é um pouco colocada de parte e deixados de parte. E isto sentem-se, como é óbvio, fora daquilo que é o programa ou daquilo que são as intenções do Executivo. Então, se aloca recursos financeiros a umas festas bem-sucedidas e, na minha opinião, com uma boa programação, como aconteceu no caso da Festa da Primavera em Guiar, porque é que não o faz também em relação ao Banaviana? Isto é uma questão importante. Nós estamos a colocar esta dualidade de critérios. E os jovens, como é óbvio, sentem-se afastados, pois. Porque sentem que não lhes foi dada a merecida atenção. E, na nossa opinião, com razão. De qualquer forma, neste momento também já não conseguimos fazer nada em relação a isso. Concordo que, para o futuro uma melhor abordagem. Depois, em relação ao hábito de a Câmara Municipal estar a participar na Feira de São João ou não, eu peço, por favor, que nos confirmem os anos passados. Não sei se a Maria das consegue fazer essa informação ou não. Se não conseguir, para agora, que nos confirmem numa reunião futura, por favor. E já agora não ouvi Beja também. Portanto, ter essa confirmação, por favor, numa próxima reunião. Porque isto dizer o quê? O problema de dizer que o problema não é grave. Como é óbvio, o problema não é um problema propriamente dito para o Conselho, não estar presente na Feira de São João ou na Óbvio Beja. A questão é que, em termos de divulgação, estamos a perder. E, por exemplo, eu, nomeadamente, em termos de comunicação social e daquilo que são as notícias, eu não vejo Viana muito representada nos meios de comunicação locais. Não vejo muito. Não há muitas notícias a serem veiculadas. E isto também é uma questão que acho que é importante nós voltarmos a colocar Viana nesses meandros. Isto também é apenas a minha percepção e posso estar aqui a ocorrer algum erro, porque, como é óbvio, não acompanho todos os jornais semanais e mensais locais. Mas daqueles que são os que eu acompanho, Viana do Alentejo há muito que não é falada. E isto é um problema. Portanto, todas estas pequenas coisas vão resultar em que o Concelho de Viana tenha menos divulgação e menos promoção. E penso que para agora era isto. Obrigado. Eu há bocadinho esqueci-me de referir aqui só uma pincelada, como se costuma dizer no Banaviana, comparação com o Portel e com o Vidigueira. Nós não andamos a competir com eles, nós queremos fazer o melhor que a gente puder para o nosso Conselho, mas não é uma questão de competição com Vidigueira ou com o Portel. Portanto, acho que não podemos ir por esse lado, nem tentar transparecer e mostrar isso à nossa juventude. Portanto, nós temos, de facto, nos preocupar em ter bons programas, em chamar as pessoas e isso tudo. Mas em fazer comparações não é muito o meu modo de falar. Na questão nós não nos esquecemos dos jovens, porque os dois concertos que houve em Aguiar não são para pessoas mais velhas. Não é? Nem o Miguel Azevedo, nem o Ivo, não são para pessoas mais velhas. Foi uma aposta nos jovens. Nitidamente foi uma aposta dos jovens. Não é? Portanto, não podemos também minimizar essas coisas. Não é? Bom, de qualquer das maneiras, acho que não estamos totalmente em desacordo com as opiniões, estamos apenas a trocar opiniões, mas acho que não estamos em totalmente desacordo, e eu sou o próprio a admitir que de facto, depois de ouvir os jovens, porque se eu não ouvisse os jovens, eu olhava para aquele programa, para mim, como digo, era completamente zero, não conheço, não faz parte do meu estilo de música, não conheço isso. Por isso é que nem tive a preocupação de saber se são bons chamá-los, porque eu não os conheço e há quem tenha que o fazer, que eu deva fazer para fazer o melhor possível. A questão da divulgação, isto poderia dar aqui muita conversa agora, a questão da divulgação e de não aparecer, de Viana não estar a aparecer. É verdade que nós diminuímos muito a participação no Dia do Alentejo, no Dia do Sul. Sem dúvida nenhuma, nós diminuímos muito, assumimos isso, e está assumido entre nós, entre o Executivo, porque gastavam-se uns milhares de euros durante o ano com o Dia do Sul, e nós neste momento achamos que não é significativo o dinheiro que se gasta. Portanto, nós fizemos muito mais publicidade na Romaria, noutros sítios. Por acaso, ainda há poucos dias, vinha de Lisboa e ainda vi um outdoor da Romaria na autoestrada, ainda lá está posto. Que vale mais um outdoor desses, chega mais um outdoor desses ao público do que chegam 10 edições do Dia do Sul. Portanto, temos que dividir, se calhar, por outros sítios, temos que chegar a outros sítios um bocadinho mais longe. Nós, inclusive, tivemos o cuidado de saber, obviamente que o Dia do Sul e a divulgação não é só para as pessoas do Concelho.
é também para muitas pessoas de fora. Mas diretamente para as pessoas do Conselho, o Diário do Alentejo chega a uma dúzia de pessoas, não chega muito mais. O Diário do Sul, peço desculpa, o Diário do Sul. Portanto, chega a meia dúzia de pessoas. Portanto, nós tentámos chegar o mais longe possível, porque achamos, por exemplo, no caso da Romaria dessa aposta, porque pensamos as pessoas do Conselho, as pessoas aqui perto, estão todas sensibilizadas, têm outras formas de saber das coisas. Portanto, tentámos ir o mais longe possível. Tentámos ir para a zona de Fernão Ferro, que é uma zona que há muitos cavalos, tentámos ir para o lado da Golgan, que há muitos cavalos, tentámos ir para muitos sítios onde sabemos que há esse mercado. Portanto, estamos a direcionar as coisas também para os locais que achamos que podem trazer mais pessoas a Viana. Portanto, obviamente que quem estava habituado a ver o Diário do Sul e agora acha que não estamos lá representados, estamos a desaparecer. Não é de forma nenhuma essa questão. Não, isso não acontece mesmo porque estamos a fazê-lo noutros meios e de outras formas. Mas, obviamente, que se nós pudéssemos aparecer todos os dias nos jornais e nas televisões, isso também aparecíamos, obviamente que seria bom. Corríamos o risco de depois poder andar à conta de outros problemas que temos, de restaurações e dormidas e dessas coisas, poderíamos correr esse risco. Mas acho que neste momento Viana não está com carência de divulgação. Como disse há bocadinho, não nos podemos encostar a bananeira, temos que continuar sempre a divulgar as iniciativas, a divulgar o Conselho, a fazer iniciativas que tragam pessoas de fora também, que as próprias pessoas depois vão falando umas com as outras e vão divulgando o Conselho. Só uma última nota para também terminar a intervenção e passar também aqui ao colega vereador. Como é que o Sr. Presidente pode aferir que estamos com... Ou como é que pode dizer que estamos com muito ou que não estamos com problemas de divulgação? Foi para parafrasear. Como é que tem esse conhecimento? Isto porque o Diário do Sul, e já que tocou nele, nem sequer era por aí, é mesmo pelo aquilo que é a presença. Agora estava mais o meu foco era mais a questão da Feira de São João, como é óbvio. Mas aquilo que é o âmbito geográfico e aquilo que é a presença do Diário do Sul no Alentejo, mais nenhum jornal tem essa característica. A verdade é essa. E a questão fundamental não é propriamente o Conselho de Viana neste propósito. Aquilo que é evidenciado é a promoção do Conselho fora. É para fora do Conselho, como é óbvio. Para que, neste caso, a população que esteja mais próxima tenha conhecimento daquilo que se passa em Viana. Se o município de Viana deixa de aparecer nas notícias, porque depois essas notícias são replicadas noutra quantidade de jornais online, por exemplo, o digital ou outros. E, nesse sentido, faz sentido que o município de Viana tenha presença. E a perder, na nossa base, estamos a perder a divulgação do Conselho. Isto não se vai notar no curto prazo, mas no longo prazo poderemos vir a notar-se, e se calhar já não diz com tanta forma, que eu não sei como é que afere essa informação, que o município não tem problemas de divulgação. Portanto, é só para terminar. Okay. Então, também muito rapidamente, como é que eu vou oferir, isso? Olha, para já é muito fácil, depois de 2 programas de televisão como nós tivemos, e de mais 2, pelo menos, estes agora não promovidos por nós, mas com associações do Conselho, que pelo menos mais 2 a 3 programas se passaram, e julgo que ontem, se não estou a fazer confusão, ontem de manhã. Portanto, isso é sinal que Viana está a ser visto, que as associações de Viana estão a ser vistas e que o Conselho está a ser divulgado. Depois, como deves imaginar, reúno várias vezes com vários presidentes de Câmara, com vários colegas de todo o lado. Tive naquela questão do sem parar, em Itália, com, não me lembro bem se 20 e tal municípios, e desde o norte a sul toda a gente tinha ouvido falar de nós. Tal e qual como estou nos outros municípios, tanto na CIMAC como na AMCAL, isso tudo, toda a gente diz, vocês estão com uma boa dinamização de divulgação. Portanto, vou ouvindo. Já não falo pessoalmente, e eu particularmente que recebo pessoas amigas do Norte, de Lisboa, de todo o lado, a darem os parabéns, a tua terra está a aparecer na televisão, a tua terra está a ser falada. Portanto, é assim, não mandei fazer nenhuma estatística, não mandei fazer nada, obviamente, mas vamos ouvindo essas coisas e penso que isto é um sinal que, de facto, estamos a ser divulgados. Portanto, o que acho que é favorável, portanto, nesse aspecto. Só a última nota. O sinal que temos que ver, eu peço desculpa, o sinal que temos que ver é o número de visitantes no Conselho, e nós conseguimos aferir isso. Por exemplo, nomeadamente na questão da visita ao Paço dos Henriques, por exemplo, o número de visitantes no Castelo. Isso é que são números.
Mas são números e esses existem. E ainda o Germano há poucos dias me disse que já tiveram, agora não sei de cor, mas já tiveram mais não sei quantas visitas do que nos últimos tempos já tiveram mais não sei quantas visitas. Portanto, isso é apenas uma confirmação daquilo que eu estou a dizer. Portanto, ok. Isso está tudo registado. Caetano, tens agora a oportunidade também. Desculpa. Antes de mais, boa tarde a todos que estão aqui presentes e nos poderão estar a ver em casa. O que eu trago aqui, muitas das questões já foram aqui levantadas. Primeiro de tudo, quero dar os parabéns pelo Festival FICO. Houve a questão da data, é um facto, mas de qualquer maneira o festival correu bem. E parabéns pela iniciativa e pela organização do festival. A segunda questão, a Bana Viena, isso é recorrente e os jovens falam muito sobre esse assunto e, como já foi aqui dito, sentem-se abandonados, sentem que não foram ouvidos sobre os artistas e todos eles se queixam sobre isso. É claro que não vamos falar sobre os locais porque eles têm que lá estar, obrigatoriamente têm que lá estar. São pessoas da terra e que de facto têm que estar lá presentes e estão lá presentes. Agora, em relação ao resto, não sei, talvez a melhorar para o ano, ouvir os jovens, fazer um inquérito, sei lá, um questionário, pedir opiniões para melhorar esse assunto. Outra questão. Na última Assembleia Municipal foi dito que já foram apresentados os projetos para referentes à Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo. Irão ser acreditados ao Portugal 2030. Que projetos é que foram apresentados? É possível nós termos essa lista, saber quais foram e quais é que não foram apresentados? Depois foi também dito que o Tribunal de Contas já tinha aprovado o processo de construção da nova escola Dr. Isidro de Sousa em Viana do Alentejo. Uma questão, é possível nós sabermos o que diz o visto do Tribunal de Contas? É possível para termos um conhecimento mais profundo sobre esse assunto? Outra questão que também foi abordada aqui na última reunião de Câmara, que foi sobre a estratégia local de habitação, e nomeadamente sobre o bairro pré-fabricado da Guiada. Já houve mais algum desenvolvimento em relação a isso, até agora, ou não? Isto é amassador, estamos sempre a falar do mesmo, mas as pessoas perguntam muito isso na rua, e então, e o bairro? Vocês todos prometeram que iam arranjar o bairro, e o ambiente? Existe mais algum desenvolvimento em relação a isso, ou não? Depois, outra questão que também já foi abordada aqui, vezes sem conta, que tem a ver com a segurança nas alcáçovas. Já existe mais algum desenvolvimento em relação à GNR e ao posto da GNR lá presente, em termos de permanência e não assim como está atualmente? Também foi uma questão que me levantaram há pouco tempo sobre esse assunto. Outra coisa, isto é mais uma informação. Na Rua da Serrinha existe um poste em betão que está a cair. Aquilo levou uma porrada de algum veículo pesado e está partido na base, está completamente desfeito na sua base. Convém passar por lá e ver o que é que se passa com aquela situação. O Bento é só o que tenho para perguntar. Ok, obrigado, Caetano. Portanto, a lista dos projetos, portanto, eu depois peço ao GAD e eles reenviam-te o mail que nós enviamos, onde estão todos os projetos, portanto, aquilo está bastante bem legível. Acho eu, temos ali uma pessoa que percebe mais do que eu disse, mas acho que está fácil de ver. O visto do Tribunal de Contas também, sem dúvida nenhuma. Por acaso, primeiro tínhamos tido uma resposta, que a Maridares conseguiu, como eu mencionei, conseguiu uma resposta telefónica e a seguir veio a confirmação, portanto temos a confirmação por escrito, por mail. Eu até tenho ali fixado no meu gabinete, aquela ficando da recordação. Sobre a estratégia local de habitação, o ponto de situação é exatamente o que eu disse na Assembleia Municipal, e foi porquê? Porque o concurso foi lançado, não me lembro se é até o dia 15, salvo erro, até o dia 15, para a recepção de propostas, e só depois daí é que poderá haver alguma evolução sobre isso. Portanto, agora estamos a cumprir os timings obrigatórios legalmente. Mas pronto, pode-se considerar que esteja em andamento, que está a andar.
Sobre a segurança de Alcáçovas não posso dizer muito mais, porque não tenho muito mais. Porque, não parecendo mal, eu não sou assim taxado com o GNR como vocês são comigo. Estou a brincar, no bom sentido. No bom sentido, não estou a brincar. Porque, de facto, até porque não reuni, era para ter reunido com o Sargento da Guarda e não tive a oportunidade de o fazer, mas duvido que ele já tivesse mais alguma coisa para me dizer, porque não estou a ver grande evolução agora nesta altura aqui da parte deles. Até porque acho que já mencionei isso, eles estão, os próprios comandantes de posto aqui, o próprio comandante de posto está em mudança, vem para aqui outra pessoa, já cá está, mas portanto, ainda não assumiu o cargo, portanto, não acredito que eles tenham neste momento alguma solução já para isso. Que o próximo comandante está também preocupado, está. Isso eu já troquei impressões com ele, informalmente, não foi nada formal, mas já troquei algumas impressões com ele e ele também está preocupado com isso. E ainda por cima, pronto, tem com todo o respeito que eu tenho para o atual, mas o que virá a seguir é uma pessoa da terra, é uma pessoa até mais conhecedora, não é? Conhece no fundo tão bem como nós, se não conhecer melhor os problemas que o nosso Conselho tem. E ele já se mostrou bastante preocupado com isso também. Se nos vai conseguir ajudar a arranjar soluções, o tempo dirá. Fica registada esta questão da Rua da Serrinha e julgo que o Kim Maria já deve ter apontado ali, está-nos a ouvir, fica registado e vamos tão rápido quanto possível. Nós temos sempre aqui também algum problema, que isto é através da redes, nós não podemos chegar ali, agarrar no poste e tirá-lo, isso tudo. O que nós podemos fazer, tal e qual como fizemos com uma luminária que está aqui mesmo à frente aqui da Câmara, é demarcar aquilo. Pronto, acho que é o que nós podemos fazer e que devemos fazer, já é demarcar, tentar que haja alguma segurança. Fazemos o mail e a comunicação, damos-lhe grau de urgência, só que muitas vezes temos que dar 3, 4, 5 vezes graus de urgência que eles não vêm logo reparar. Mas pronto, está registado e iremos resolver o tão breve quanto possível. Obrigado. Miguel. Boa tarde a todos. São só duas pequenas observações e aqui um relembrar. É assim, eu ouvi as explicações do Sr. Presidente acerca do Festival Abanaviana, pronto, está tudo. Parece que aquele autoproclamado movimento jovem na altura da campanha eleitoral parece que morreu à nascença. Dá essa impressão, não é? Porque os jovens não foram ouvidos, não é? Isto está tudo... Parece que morreu, mas pronto, mas eu entendi as tuas explicações, estou esclarecido acerca disso. Só para lembrar, na reunião de 8 do 6, os tais 300 e tal processos estavam atrasados na DAUP. Os tais 300 e tal processos estavam atrasados quando o novo chefe de divisão pegou aqui na divisão. Era esta listagem que eu pedi depois na reunião a seguir e estou a relembrar agora outra vez. E era a tal listagem dos funcionários que saíram da Câmara desde 2016. E por acaso foram essas questões que eu coloquei. E por último, tem a ver com aquele pedido que eu também fiz, que tinha a ver com os processos que vão entrando quinzenalmente, ou que viessem depois à reunião de Câmara, com a data de entrada, o despacho, ou seja, entra no dia 1, é despachado no dia 2, ou dia 3, ou dia 20, ou dia 30. Para nós temos essa informação. Muito obrigado. Ok, Miguel, então é assim. Começar aqui por a parte mais simples. Por acaso, a listagem das pessoas que saíram, não a trouxe comigo, mas tenho ali, e sei de cor, saíram 19 pessoas. 19 pessoas desde no último mandato, do mandato do último executivo. Nos 3 anos que o último executivo aqui teve, saíram 19 pessoas. 3 mandatos. 3 mandatos. Saíram 19 pessoas. E sei de cor, por acaso sei de cor, depois faço chegar a lista, está lá tudo discriminado, porque lá está, é fácil, que eu pedi à Maria para me dar, e tenho lá. Tenho ali. Podia ter trazido, olha, foi uma falha, mas envio-vos para vocês ficarem, portanto não é difícil. Ainda sobre os processos da DAUP, eu pedi-vos da outra vez e faço outra vez aqui este apelo. Eu neste momento não sou capaz de lhe dar ainda, porque não consigo tirar da parte administrativa pessoas para se dedicarem a isso. Até porque temos ali problemas sérios
Nos últimos, desde que começou a pandemia, temos muito poucos processos, isto é grave, temos muito poucos processos que foram registados. Houve muitos que nem registados estão. Portanto, não é fácil nós chegarmos ali e tirarmos uma listagem, porque se eles estivessem registados, a gente agora chegávamos ali, tirávamos processos referentes ao ano tal, mas muitos nem registados foram. Muitos, não foram todos, mas foram muitos. Tenho um número de cor que depois vocês vão confirmar. Só a arquiteta Maria João tinha 174 processos na mão dela atrasados. Não vos sou capaz de dizer até se foi até há 3 anos atrás, se já incluiu agora os últimos tempos, mas eu vou-vos dar isso tudo detalhadamente assim que conseguir tirar os resultados todos. Não conseguimos. Nós não conseguimos. Eu pedi já isso, já pedi 2 vezes, e o que me dizem é que estamos a trabalhar nisso. Não os posso dizer trabalhem só nisso, porque eu acho que vocês aí concordam comigo, se calhar temos de dar prioridade aos projetos das pessoas e despachar do que isso. Julgo que para vocês não fará diferença mais 15 dias, menos 15 dias, saber isso, porque eu vou-vos dar isso tudo. Portanto, eu garanto que vos vou dar isso com as datas e tudo atualizado. Mas julgo que é muito importante neste momento, porque temos um problema. Neste momento temos que mandar ofícios para as pessoas de processos que já estão despachados e as administrativas não estão conseguindo dar a conta. Portanto, e então eu julgo que é mais importante isso agora do que alguns documentos, com todo o respeito que eu tenho por vocês e que vocês tenham conhecimento das coisas, não é? Mas pronto, pedi isso como prioridade, assim que tivermos isso, vou-vos dar isso. Mas vamos, infelizmente vamos chegar facilmente aos números que eu disse, infelizmente. Obviamente, no papelinho, tudo, os tirados do computador, tirados das bases estão registadas. Pronto, no fundo eram estas 3 coisas e que obviamente que é a nossa vontade de resolver as coisas o mais rapidamente possível, mas não é fácil. Sim, Miguel. Só que uma ressalva, quando nós nessa reunião de 8/6, nós trocámos aqui umas breves palavras. O que pedi foi, desde que eu entrei na Câmara, em 2016, não sei se está recordado disso, não é os últimos 3 mandatos. Não é os 3 mandatos, é desde 2016 até 2021, porque por aí é que eu, eventualmente, mas tu também eras vereador, por isso também, pronto, deves saber isso melhor do que eu. Pronto, não é os últimos 3 mandatos, é desde 2016, equivale a um mandato e um ano. Obrigado. Bem, mas eu a dar os 3 mandatos estou a dar tudo. Portanto, está lá dividido e depois é só uma questão de ver as datas, quantos foram, mas também posso dar isso dividido. De qualquer das maneiras, não me custa nada. Tenho ali de tudo. Portanto, não, mas eu não necessito, então podes dar os 3. Agora, sim. A minha questão, e o que nós conversámos naquela reunião, foi desde 2016. Certo. Mas tu me podes dar desde 2009, tudo bem, ou até me podes dar desde o ano 2000, isso não está em causa. E depois também sei fazer contas, não é? Claro. E depois também sei fazer contas. Agora, o que foi falado na reunião de Câmara foi desde 2016. Sem dúvida. Sim, senhora. Mais alguma questão? Não havendo mais nenhuma questão, não temos público, vamos passar para a ordem do dia. O primeiro ponto é a proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Peço, a favor, ao Sérgio para passar só um segundo enquanto eu vou aqui dividir. Parece que não foi o anexo. Já agora passar para eles, se faz favor. Isto foi um anexo da... Já agora, se faz favor. É o anexo que era para ter ido na informação da Câmara, como eu me tinha comprometido com vocês. Houve, parece que, uma falha e que não foi... Eu tive o cuidado de pedir para não passarem ali, porque acho que não é desnecessário estar a passar ali, mas pronto, entretanto houve aqui uma falha e não segui para vocês. Não te importas, Sérgio, se faz favor? Informações sobre a atividade da Câmara Municipal de 21 de junho a 4 de julho de 2022. Dia 21 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na reunião do Conselho Intermunicipal da CIMAC. Dia 22 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, o Chefe de Gabinete do Presidente, Eduardo Luciano, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, estiveram presentes na reunião com a Autoridade de Gestão do Alentejo 2020 na CCDR Alentejo. Dia 23 de junho estiveram reunidos com a Associação Terras Dentro,
CLDS, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, e a técnica Helena Torrão. Em cima da mesa esteve uma breve apresentação do projeto CLDS 4G, Rumo Certo, as metas atingidas e as que ainda faltam atingir. Foi ainda apresentada a proposta de prorrogação do projeto até dezembro de 2022 para submeter à aprovação do CLAS, assim como dado conhecimento da substituição da coordenadora do projeto. No mesmo dia, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, esteve presente na visita técnica realizada pelas técnicas Fátima Morteira e Sofia Colasso, da Fundação Eugênio de Almeida, ao Paço dos Henriques, em Alcáçovas. No período da manhã, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, realizou o habitual atendimento aos munícipes na delegação da Câmara em Alcáçovas. De tarde, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, realizou o habitual atendimento aos munícipes nos espaços do Conselho. No mesmo dia, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e as técnicas da área de educação, Helena Torrão e Isabel Prates, reuniram novamente com os pais encarregados de educação dos alunos do Jardim de Infância de Viana, no Salão da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a propósito das atividades a realizar durante o período das férias escolares. Dia 24 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o técnico da Câmara, João Moraes, receberam os trabalhadores do concurso por tempo determinado, assistente técnico nadador Salvador, Diogo Henrique Laranjeiro Zabumba, Pedro Miguel Carvalho Lagarto. Dia 25 de junho, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, esteve presente na festa de final de ano do Grupo de Amigas Trianeiras do Alentejo, realizada no Cineteatro Vianense. No mesmo dia, no Fórum Cultural A Praça, em Ventas Novas, teve lugar a 15ª Gala do Desporto do Alentejo Central. Contou com a presença do chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, em representação do município. Com a organização conjunta da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e da Câmara Municipal de Vendas Novas, o evento visou distinguir e premiar os campeões do Alentejo Central que alcançaram posições cimeiras no panorama nacional nas mais diversas modalidades em cada época desportiva. Os atletas do Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo conseguiram, mais uma vez, alcançar prestigiadas classificações a nível nacional, tendo sido galardoados Gonçalo Borda d'Água, segundo classificado no escalão de iniciados, e Miguel Santos, segundo classificado no escalão de juvenis, do Campeonato Nacional de Pesca em Água Doce. Dia 26 de junho estiveram presentes na cerimónia comemorativa do 40º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Adjunto do Presidente da Câmara, Joaquim Maria Bento. Dia 27 de junho, o Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, estiveram presentes na reunião de discussão do ponto de situação do processo de descentralização de competências da Administração Central para a Local, que contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, da Ministra da Saúde, do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, do Presidente da CCDR, da Presidente da ARS e do Presidente da Câmara Municipal de Évora. No mesmo dia, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, e o técnico da Câmara, João Moraes, reuniram com a Assembleia Geral da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 através de videoconferência. Dia 28 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, os técnicos da Câmara, Maria Daires Vilela, Luísa Moro, Paula Coelho, Daniela Palhais, João Lourenço e Luís Miguel Machado, reuniram com os funcionários do município no Cineteatro Vianense a fim de informar e esclarecer sobre as avaliações CIADAP, Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública, e PREVPA, Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública. Dia 30 de junho, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, e a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, estiveram presentes na festa de final de ano dos alunos da pré-primária de Aguiar, realizada no Jardim de Aguiar. Dia 1 de julho, no âmbito da primeira edição do FIC, Festival de Ilustração e Criatividade em Olaria, realizado nos dias 1, 2 e 3, em Viana do Alentejo, na Praça da República e no Castelo, estiveram presentes na inauguração e nas diversas iniciativas ao longo dos dias a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano. Ao longo dos 3 dias, o Centro da Vila contou com vários momentos de animação. Fizeram parte do programa O Canto Alentejano, uma recriação histórica intitulada Pisar o Barro, vários workshops, animação de rua, mostra de zoolaria e ilustração, tasquinhas com destaque para os concertos. A iniciativa teve por base a segunda residência artística, decorreu nas 2 oficinas da família de Oleiros Feliciano Agostinho, juntando 9 criativos portugueses.
Durante o festival foram também exibidos os resultados da residência Tasco em Viana, realizada em 2021, e da qual resultou a exposição patente na Igreja da Misericórdia, no Castelo de Viana, intitulada Viana, Olaria, Oleiros e Ilustradores, visitável até dia 30 de setembro. Organizada pelo município de Viana do Alentejo, em parceria com a Agência de Design e Cultura Vícara, a iniciativa contou ainda com o apoio da Junta de Freguesia Local e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Nesse mesmo dia, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, a Técnica da Câmara, Maria Dares Vilela, receberam nos espaços do Conselho o novo trabalhador, Mário Gonçalo Louro Grave, mobilidade interna, categoria Técnico Superior. Dia 2 de julho, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, estiveram presentes na festa de final de ano da classe de dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo, realizada no Cineteatro. Nesse mesmo dia, a convite do Grupo Coral de Aguiar, estiveram presentes na festa do seu 4º aniversário, que decorreu no Jardim Público de Aguiar, o adjunto do Presidente da Câmara, Joaquim Maria Bento, e o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano. Muito obrigado, Sérgio. Antes de vos passar a palavra, quero pedir desculpa por uma falha que aqui está, no dia 1 de julho, onde está mencionado, onde não estão mencionados os vereadores que também estiveram presentes na inauguração do FICO. E por acaso aqui veio um bocadinho a meu favor, apesar de eu também não estar aqui mencionado, mas veio a meu favor que não foi nada intencional, porque eu também lá estive e não está aqui o meu nome também. Portanto, peço desculpa por esta falha, ou falta aqui alguma frase ou alguma coisa, mas pronto, não pensem, não interpretem como maldade. Portanto, têm a palavra os seus vereadores, de alguma coisa que se queiram informar ou pronunciar. Bom, em primeiro lugar, em relação à falha, não temos... Acontece. Em primeiro lugar, dar aqui as boas-vindas aos novos funcionários, nomeadamente ao Mário Grave, e depois aos 2 nadadores salvadores, Diogo Zabumba e Pedro Lagarto. Depois, em relação a questões, temos aqui 2 ou 3 questões. A primeira, tem que ver com na informação notamos que tanto o Sr. Presidente realizou o atendimento aqui em Viana, e a Sra. Vice-Presidente realizou o atendimento, como é hábito, em Alcáçovas, mas depois nada nos é dito sobre Aguiar. Perguntar se realmente o atendimento foi feito, e para além disso, como sabemos que quem faz o atendimento não é nenhum dos elementos do Executivo, perguntar se alguma vez pretendem fazer o atendimento na Aguiar neste caso, o Presidente ou a Sra. Vice-Presidente, uma vez que Aguiar também é a freguesia do Conselho e acho que merece a atenção do Executivo, em regime de permanência. Esta é uma questão. E depois, aqui mais 2, porque ficamos sem entender mais uma vez de que é que se tratou. Primeiro, no dia 22, a reunião com a Autoridade de Gestão, na CCDR. Isto foi sobre o quê? E quais foram os assuntos? De que é que se tratou? Nada nos é dito. E, para além disso, ainda depois no dia 23, temos aqui que o chefe de gabinete esteve presente na visita técnica realizada pelas técnicas Fátima Morteira e Sofia Colasso da FEA, da Fundação General Almeida, no Pasto Henriques, mas também a visita técnica para quê? Depois também temos aqui que o chefe de gabinete também reuniu com o técnico Marjoão Moraes, reuniram na Assembleia Geral da Associação de Municípios, da Rota da Estrada Nacional 2, através de videoconferência. De que é que se tratou este assunto, mais uma vez, porque também não nos é dito. Aliás, nestas três, nós não ficamos a saber qual é que é o assunto. Voltamos a insistir no mesmo. Há aqui outras várias informações onde nos dê... Eu volto a dizer isto, já disse isto aqui. Faz-me imensa confusão. Como é que há determinados dias e determinadas informações em que está tudo aqui e nem precisam de ser muitas frases. E depois há outras que não ficamos a saber nada daquilo que se passou. Porquê? Porque esta dualidade na escrita? Não entendemos. Portanto, estas 4, aliás.
Muito bem. Eu contava com ter aqui hoje o Eduardo para poder justificar algumas coisas dessas, que ele melhor que nós saberá. Não sei se estás dentro dessa situação. Vê lá se ele já acabou a reunião. Se ele acabou, a gente pedia para ele explicar. Sobre o atendimento. O atendimento, como todos nós sabemos, é o meu adjunto que está a fazer, sempre juntamente com a Presidente de Junta. Só no caso, em alguma exceção, é que não será assim. Assim, entre eles dois. A nossa disponibilidade, e aqui falo mais até diretamente da minha, porque muitas vezes as pessoas pretendem falar mesmo com o Presidente da Câmara, estou totalmente disponível para o fazer, vou lá cada vez que for preciso, já aqui recebi pessoas, já me ofereci para lá ir, vou dar um exemplo, amanhã vou fazer um atendimento a Alcáçovos, apesar de estar lá a vice-presidente, mas a pessoa gostaria também de falar comigo, portanto eu não me importo nada, da parte da manhã vou ter com a Paula lá e fazemos o atendimento em conjunto e estou disponível à pessoa, não desvalorizo minimamente nem Alcáçovos nem Aguiar, e sempre que as pessoas fizerem questão, tudo bem. Se as pessoas virem com o problema resolvido com as pessoas que lá estão, muito bem, portanto, mas aberto a estar. Agora, acho que às vezes poderá ser um bocado desnecessário estar ali, porque as pessoas, portanto, a afluência é muito menor, não é? É muito pequena, não vale a pena. Sim, mas se for preciso, e está, inclusive, é combinado com, por isso é que temos os dias até desencontrados, todos, porque está, inclusive, é combinado com o Kim, se ele está lá e se a pessoa fizer questão, eu dirijo-me um bocadinho, aponho-me lá e falo com as pessoas, portanto, totalmente aberto a isso, e temos isto desencontrado exatamente para poder haver esta sintonia entre nós e podemos ir se as pessoas fizerem questão. Portanto, totalmente aberto a isso. Ele está... A Luísa Fabrício estava lá embaixo. Ok, eu depois vou-vos fazer chegar essa informação, ou peço, neste momento não sou capaz de responder por ele, detalhadamente, ser muito pouco mais do que está aqui. Mas, Sr. Presidente, uma reunião com a autoridade de gestão é importante que tenha conhecimento. Ainda por cima diz aqui que estava o Eduardo Luciano e a secretária do Gabinete de Apoio à Variação. Não tiveste. Isto foi no dia 22. Temos aqui e estou a dizer isto porque temos aqui a secretária. Bom, então aqui já entroncamos no outro problema, que é a veracidade da informação que nos dão, ainda mais essa. Mas pronto. Às vezes tem a ver com a questão de ser solicitada a nossa participação, se calhar em termos de depois não poder estar presente. Faz favor, esquece. Ótimo. Já agora, Luís, peço desculpa com uma coisa. Com falha de alguma informação, tudo bem, com veracidade... Não, então, mas porque é que se não esteve presente, porque é que... Uma coisa é falhar o nome, não é? Então, tal e qual como falharam os nossos 3 nomes, os nomes dos vereadores e o nome do Presidente na inauguração da FICO, não é? Foi uma falha. Está bem, peço desculpa. Não é uma questão de ser verdade ou ser mentira. Eu isto aqui nem sequer era por aí que eu estava a querer ir. Mas acrescentar um nome não é a mesma coisa do que falhar um nome. Uma falhar é um esquecimento. Acrescentar não, e um aqui nome... alguma coisa foi, porque ainda por cima... Pronto, ok. Ainda por cima, se foi numa reunião de Câmara, que eu acho que até foi nesse dia que ele não esteve presente e ela esteve aqui, era fácil detectar que ela estava aqui. Não era para tentar pôr aqui um nome a mais. É só para, às vezes, nós gerarmos aqui certa confusão que não vale a pena, que acho que não é desnecessário. Eduardo, se não te importares, explicavas o que tivestes. Eu tenho que ir buscar as minhas. Boa tarde. Posso? A questão foi o meu colega Luís, que eu agora estava a beber água, por isso é que eu estou a falar. Aqui no dia 27 de junho, 27 de junho, diz aqui o ponto, no mesmo dia, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, Eduardo Luciano, e o técnico da Câmara, João Moraes, reuniram com a Assembleia Geral da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional número 2. Mas eu não estou a colocar, eu não estou a perguntar se é verdade ou se é mentira. O que eu estou a perguntar é que a informação aqui é muito vaga, mas com a Assembleia Geral, se fosse com a direção, pronto, por isso é que eu estou a perguntar. Não estou a questionar o seu chefe de gabinete se é verdade ou se é mentira. Por amor de Deus, nada disso. Ainda mais já agora, só para completar, Eduardo, depois também dia 22 reuniram com a autoridade de gestão na CCDR Alentejo, também nos dizem sobre o que é,
E no dia 23 estiveram uma visita técnica por parte de técnicas da Fundação Engenheiro Almeida do Paços de Henriques, também não nos dizem sobre o quê. Como quiser. Relativamente à primeira questão da Assembleia, foi uma Assembleia Geral da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. A Assembleia Geral foi para aprovar alterações orçamentais, portanto foi uma questão que nós aqui na Câmara de Viana também fazemos muitas vezes, que é mudar de sítio as verbas. Nessa Assembleia Geral ficou definido que se ia convocar uma Assembleia Geral extraordinária para o dia 7 de julho, que é amanhã, em Castro Daire, onde também estarei presente em representação do Sr. Presidente da Câmara, para ser aprovado o documento estratégico que será apresentado à Sra. Ministra das Infraestruturas, julgo eu, e a um Sr. Secretário de Estado, no sentido de estabelecer um plano estratégico de intervenção de promoção da Rota da Estrada Nacional 2 no valor de aproximadamente 38 milhões de euros. Portanto, no fundo, será uma apresentação de um documento estratégico que poderá dar origem a um financiamento por parte do Estado ou comunitário para a divulgação e não só a criação de uma estrutura mais profissionalizada para a divulgação da Estrada Nacional 2. Este foi o que aconteceu naquela Assembleia, não aconteceu rigorosamente mais nada. Quanto à reunião na CCDR, a reunião da CCDR teve essencialmente a ver com o balanço dos projetos candidatados. Ficámos com uma data para dar resposta, saber se conseguíamos executar, quais eram aqueles que o município assumiu o compromisso de conseguir executar e quais eram aqueles que o município iria eventualmente deixar cair e candidatar noutra altura. E a reunião foi essa, foi uma reunião que foi feita com todos os municípios, um a um, julgo eu, e que serviu para que na segunda-feira seguinte o Sr. Presidente da CCDR apresentasse ao Governo o balanço de execução do quadro e, portanto, serviu para isso. A terceira questão era sobre a visita técnica realizada a Paços de Henriques por parte da Fundação. Muito bem. Há uma proposta da parte da Fundação Engenheiro de Almeida da circulação de duas exposições, uma delas sobre os cartuchos, e nós poderíamos ter respondido diretamente não temos espaço, como somos teimosos e o difícil para nós, ou o impossível para nós é só uma questão é uma opinião, não gostamos de coisas impossíveis, entendemos que devíamos proporcionar à Fundação Engenheiro de Almeida a visita ao espaço para perceber se era ou não possível trazer uma das exposições em janeiro de 23, durante 2 meses, para o Paço dos Henriques. A visita correu muito bem. Há um pequeno problema por parte da Fundação, que é a exposição, como se costuma dizer, de prego a prego, ou seja, é tirada de lá do prego da Fundação e espetado o pregozinho na parede ali do Paço. Como nós a única questão que levantámos foi que no Paço não pregam prego nem estopa, terão que encontrar uma solução para pendurar os quadros, que são fotografias, que é uma exposição muito interessante, que são fotografias, se eles encontrarem solução para isso e para a iluminação, porque sendo uma exposição de fotografia, as condições de iluminação são mais exigentes, estaremos na disposição de propor ao Executivo se aceita ou não que a exposição se enquadre no Paço. Se a Fundação disser não, tem que ser com um prego espetado na parede. Pronto, eu não vou aqui repetir o que lhes disse às jovens da Fundação, mas obviamente que não aceitamos a vinda da exposição. E foi isto. Eu peço desculpa da informação ser demasiado sintética, não é o meu hábito, como sabem, mas desta vez eu não tive hipótese de a trabalhar mais para vir à reunião de Câmara e peço desculpa por isso e estou aqui, obviamente, para dar a cara, pelo menos só a cara, por isso, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Posso só dar aqui uma nota e um pedido. Bom, em relação à exposição, entendemos a posição também do município, mas, de qualquer forma,
deixar claro que, eu não sei se é preciso ficar, senão está a olhar para mim, mas deixar a nota que era importante que pudesse vir e se pudéssemos facilitar de alguma forma, não com a questão dos pregos, como é óbvio, mas é sempre importante. A nota mais importante que deixo aqui, e um pedido, é que nós queremos ter conhecimento do balanço dos projetos por parte do município e quais é que são os compromissos que assumiram e quais é que são aqueles que deixaram cair. Isto é muito importante, nós temos conhecimento disto. E para além disso, acho que isto devia ser uma nota muito mais do que apenas uma nota aqui na reunião de Câmara, porque isto é essencial que os vereadores tenham conhecimento sobre isto e... porque se vão cair projetos importantes, nós queremos saber. Portanto, agradecemos que na próxima reunião de Câmara nos pudessem trazer essa listagem em relação aos compromissos. E julgo que é isto. O que posso dizer é que, pronto, naquela lista que nós vamos, que o Caetano, que nos pediram também aqui há bocadinho, nós podemos fazer chegar essa lista a toda a gente, e aí estão os projetos todos, e estão todos no geral, percebe-se logo o que é que caiu, o que é que não caiu, mas posso até inclusive responder já que o único projeto que nós deixámos cair, assumidamente, foi o das pequenas, a incubação de empresas. O projeto de incubação de empresas é um processo que se tem estado aqui a andar aqui de uma forma muito lenta, portanto há 3 anos estava para a avaliação da CIMAC, de uma forma injusta, isto foi dito assim como eu acabei de dizer, e digo de uma forma injusta porque o projeto estava na CIMAC à espera de uma resposta da Câmara. Portanto, quando nos disseram que o projeto estava na CIMAC há 3 anos à espera, por isso é que eu digo que foi uma forma injusta, como disseram. E nós depois tivemos a ver o que é que se passava e, de facto, existe um problema com aquele edifício que não foi resolvido e nós, neste espaço de tempo, não tínhamos de forma nenhuma condições para legalizar o pavilhão em que estava a prever a incubação de empresas. Portanto, esse projeto, assumidamente, nós tivemos que o deixar cair porque não havia legalidade para sustentar aquele projeto. De resto, todos os outros, que eu depois faço chegar, nós asseguramos com algumas dificuldades, a questão, por exemplo, da questão da proteção civil, do aumento da proteção civil, porque ficou deserto o concurso, mas como há agora aquela possibilidade de, quando o concurso fica deserto, nós podemos negociar diretamente, nós comprometemos-nos com eles e estamos a fazer, era exatamente a reunião onde tem estado o Eduardo, é exatamente com um empreiteiro para ver se de facto as coisas vão para a frente e parece tão bem encaminhadas, portanto nós comprometemos e vamos cumprir que esse projeto não vai cair. Foi a EPSIS, pronto, que tivemos há poucos dias a resposta também positiva, já não me lembro, não me lembro de cor também tudo como foi explicado, mas grosso modo o mais importante e mais chato neste caso foi de facto temos que deixar cair a questão da incubação de empresas, mas pronto, eu depois faço-lhe chegar isso em pormenor. Pronto, não havendo mais nada sobre a informação da atividade da Câmara, vamos passar para o ponto número 3, proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso. Alguém tem alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 4, proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 5, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, de dia 23 de junho de 2022, relativo à alteração da sinalização rodoviária em Viana do Alentejo por ocasião do FICO, Festival de Ilustração e Criatividade em Olaria. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6, proposta de aprovação de datas, horários e preços de stands para a edição de 2022 da Feira do Chocalho. Alguém tem alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Proposta de abertura de procedimento de recrutamento por recurso à mobilidade na categoria para preenchimento de 2 postos de trabalho, assistentes operacionais, auxiliar de serviços gerais, serviços externos. Alguém tem alguma questão? Sim, Luís.
Nós temos aqui uma questão que vai para o 7 e para o 8. Escusamos depois de seguir estar a parar. Exatamente. Portanto, a questão é para ambas. Quais é que são as funções exatamente que estes funcionários irão ter exatamente em que secção, não sei qual é a palavra certa. A divisão, não, nós a divisão sabemos, mas nomeadamente o serviço em que vão estar afetos, qual é que é a necessidade e também entender se já têm os funcionários identificados. É óbvio que as funções estão ali mais ou menos descritas, mas nós queremos entender melhor o que é que estes funcionários virão fazer. Pronto, vamos falar nos dois em conjunto, já agora, como disseste, e depois fazemos as votações independentes. Começo por a parte final, como disseste, que já estão funcionários identificados. Existem várias pessoas que nos têm pedido, que estão noutros municípios e noutros locais, a pedirem-nos que querem vir trabalhar para a Câmara de Viana. Não é um, nem dois, nem três, são várias pessoas. Portanto, e ou abrimos a mobilidade, essas pessoas candidatam-se, estão todas avisadas, que a gente, vão ser todas avisadas que a gente vai abrir as mobilidades, apesar delas verem na base, na BEP, não sei se acho que é, e as pessoas depois vão concorrer, e depois, como digo, existem várias pessoas. Aqui, há aqui pessoas que nos estão a fazer falta para os jardins. Nós estamos com o problema, continuamos com o problema das zonas verdes, ter pessoas para as zonas verdes. Portanto, e há pessoas dentro das pessoas que nos procuraram que estão nessas áreas, noutras câmaras. Este lugar para auxiliar administrativo faria-nos muita falta em muitos sítios, mas obviamente que se a pessoa tiver aptidão para isso, a pessoa que ficar, vamos dar prioridade neste momento lá à divisão urbanística para algum auxílio administrativo que seja necessário, visto que está neste momento com muitas dificuldades. Agora, isto é daquelas coisas, entre 3, 4 ou 5 pessoas que concorram, há umas que podem ter mais aptidão ou menos aptidão, e isso terá que se ver depois por as pessoas. Sobre acrescentar só o seguinte, e isto é uma nota para todos os procedimentos que vierem aqui neste sentido. Nós não vamos viabilizar, mas gostávamos de deixar aqui uma nota que isto não é por virem pedir, a Câmara não é uma entidade em que venham aqui pedir trabalho e ok, então tomem lá trabalho. Em relação aos pedidos de mobilidade, não é isso que é o nosso entender. O nosso entender deve ser, nós temos uma necessidade com especificações específicas que precisamos um determinado trabalhador com determinadas qualificações e temos que abrir um procedimento tendo em conta essa necessidade. Não é por vir A, B ou C pedir trabalho à Câmara que vamos ter que abrir um pedido de mobilidade. E deixamos aqui esta nota para estes, e tendo em conta a sua explicação, para estes e para futuros. Já agora, Luís, desculpa da forma como eu vou dizer, mas houve uma parte com certeza que não ouviste. Eu estive a explicar exatamente, nós temos necessidade de espaços verdes, temos necessidade na parte administrativa, portanto, e optámos por isto, juntámos o útil ao agradável. Porquê? Porque temos pessoas em mobilidades a quererem vir para a sua terra, trabalhar para a sua terra, e temos a necessidade. E é muito mais fácil do que estarmos a abrir concursos que demoram 7 ou 8 ou 9 meses a resolver. Portanto, através destas mobilidades, tendo nós pessoas da terra que querem vir para cá, tendo nós também necessidade das pessoas, do trabalho delas, acho que é a melhor forma de trabalhar e de gerir a coisa. Portanto, não é pedido de forma nenhuma. Se fosse a pedido, teria que ser feito de outra forma, teria que dizer, olha, há uma ou esta pessoa que quer vir para aqui, nada disso. E até como digo, há várias pessoas. E essas pessoas têm que concorrer entre elas, não é? Mas é exatamente por a necessidade que a gente tem das pessoas aqui e a forma mais rápida delas virem. Pronto, só fazemos novamente o pedido que sejam por competência e não por questões partidárias. Portanto, como todos devemos entender. Tem sido o que nós temos estado a fazer, tentado à vista toda a gente, todos os currículos que das pessoas que entraram estão disponíveis, não temos problemas nenhuns nas pessoas, em assumir as pessoas que já entraram e aquelas que vão entrar exatamente com a mesma coisa, exatamente da mesma forma. Não tenho preferências por ninguém, tenho preferência sim por pessoas que venham desempenhar os cargos com qualidade e queiram de facto contribuir para o desenvolvimento do município. Estes são os nossos princípios, portanto, eu se quiser meter alguém, tenho outros sítios, tenho as minhas empresas, ou tenho não sei quantos que posso metê-los lá, aqui não faço isso com ninguém.
Portanto, vamos ao ponto 7, proposta de abertura de procedimento de recrutamento por recurso à mobilidade na categoria para preenchimento de 2 postos de trabalho, de assistente operacional, auxiliar de serviços gerais e serviços externos. Já deram a vossa opinião, quem quis. Alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções. Ponto 7. Ponto 8, proposta de abertura de procedimento por recurso à mobilidade na categoria para preenchimento de um posto de trabalho, de assistente operacional, auxiliar administrativo. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções para o ponto 8. Ponto número 9. Proposta de deliberação sobre o processo cuja requerente é Patrícia Maria Batista Galvão. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 10. Proposta de emissão de licença especial de ruído para a realização de um evento promovido por Sabores do Cerrado, atividades hoteleiras e similares, limitada, no dia 9 de julho de 2022. Alguém tem alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 10. Ponto número 11, 11º. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de 17 de junho de 2022, que autorizou a interrupção do trânsito na rua André de Rezende em Aguiar para a realização de um desfile de marchas populares no dia 19 de junho de 2022. Alguém tem alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 12º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de 17 de junho de 2022, concedeu a licença especial de ruído ao grupo de amigas trianeiras do Alentejo para a realização de um arraial na Quinta da Joana no dia 18 de junho de 2022. Alguma questão? Sr. Presidente, isto, uma questão, peço desculpa, isto nem é propriamente em relação ao pedido de licenciamento de ruído, foi aqui uma nota que eu reparei, não é só em este, é aos restantes. De antes nós tínhamos aqui mais ou menos acordado, eu não sei se era mais ou menos acordado, mas tínhamos falado que, e aquilo que o Sr. Presidente fazia, era, o pedido de licença era só até às 3, e agora mudou-se para as 4, portanto, já tinha mudado antes para as 4. Portanto, mas eu mantenho, eu se já tinha mudado antes, da última vez que eu me lembro, nós tínhamos, foi feito até às 3, eu acho bem que seja até às 4, atenção, não é isso que está em causa. Mas a questão era só o motivo, porque é que também tomou, isso já foi tomado antes e me passou aqui, faço a mesma questão, a questão é essencial. Porque o pedido até, nomeadamente, o pedido até antes até era feito mais pelas piscinas, era feito até às 3 anteriormente, e depois, porque acordámos aqui essa questão, nós até achávamos que ia ser até às 4, até tivemos uma discussão aqui nomeadamente sobre isso. Mas pronto, nós é só perguntar o motivo desta alteração. Então, mas Luís, aí se calhar não te recordas, porque é assim, a partir do momento em que houve esta alteração dos bares, e aí havia o diferente, um às 2 e o outro pedido, porque ao princípio as piscinas começou a pedir até às 4, e nós é que atribuímos até às 3, porque ao outro bar só atribuímos até às 2. Depois de nós falarmos, tínhamos concluído que faríamos o pedido, não passando das 4, o que a pessoa pedisse. Foi o que nós acordámos. E neste momento, não passando das 4, nem estou a ver se é até às 2, se é até às 3. Cede-se aquilo que a pessoa pede. Ótimo, ok, então nós partilhamos dessa opinião. Pronto, é esta. E aqui não havendo, portanto, não temos tido problemas com ninguém, com horários com ninguém. É claro, quando há aquelas exceções, que eu da outra vez vos telefonei, que me tinham pedido até às 7 da manhã, uma coisa qualquer, aí obviamente que eu telefono e a gente conversa e chegamos a uma conclusão. Sendo até às 4, foi aquilo que nós tínhamos acordado, não estou a... Okay. Portanto, neste caso estávamos no ponto 12, certo? E tínhamos o votado, certo, não é assim? Ainda não. Ainda não. Então, pois ele pediu a palavra, exatamente. Então, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 12. Ponto número 13. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, no dia 24 de junho de 2022, concedeu a isenção de pagamento de taxas à Junta de Freguesia de Viana do Alentejo relativas à licença especial de ruídos emitida para a realização de um arraial popular no dia 24 de junho, no Largo de São Luís, em Viana do Alentejo. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém?
Está aprovado por unanimidade o 13º ponto. 14º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, no dia 24 de 2022, que concedeu a licença especial de ruído para Maria João Calhau Caeiro para a realização do evento musical no dia 26 de junho de 2022. Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 15º ponto. Proposta de ratificação do despacho da Sra. Vice-Presidente, no dia 1 de julho de 2022, que concedeu a licença especial de ruído a Sabores de Cerrado, atividades hoteleiras e similares, limitada, para a realização de uma festa de casamento, no dia 2 de julho de 2022. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 16º ponto. Proposta de ratificação do despacho da Sra. Vice-Presidente, no dia 1 de julho de 2022, que concedeu a licença especial de ruído à Associação de Amigos Aguiarenses para a realização das comemorações do 4º aniversário do Grupo Coral de Aguiar, no dia 2 de julho de 2022. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 17º ponto. Proposta de ratificação do despacho da Sra. Vice-Presidente, dia 1 de julho do ano 2022, concedeu a licença especial de ruído a Luísa de Jesus Monteiro para a realização do evento musical no dia 1 de julho de 2022. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 18º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, de 1 de julho de 2022, que concedeu a licença especial de ruído à Sociedade Vianense para a realização de uma festa batizado, no dia 2 de julho de 2022. Não havendo questões, tendo o vereador Miguel Bentinho se retirado da sala por estar impedido, vamos pôr à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 19º ponto. 11ª proposta de alteração permutativa ao orçamento da despesa. Não sei se querem falar dos 3 pontos em conjunto e depois fazemos a votação ponto por ponto. Sim, por favor. Nós temos aqui 2 questões essenciais. Uma no ponto 11, no ponto 19, que tem que ver com esta inscrição e este reforço. Gostávamos de perceber aqui 2 ou 3 coisas. A questão de vestuários e artigos pessoais, isto é um valor, é um reforço muito grande, porque 26.000 euros em vestuários e artigos pessoais, do que é que estamos a falar? Esta é uma. Depois, em relação aqui ao reforço nos trabalhos especializados e outros serviços, também perceber o porquê, apesar de ser uma quantia já, e que entendemos, tendo em conta os valores da dotação final, mas já agora um esclarecimento em relação a isso. E depois, no ponto 20 da alteração permutativa ao plano de atividades municipais, entender aqui porque é que foi tomada a decisão de retirar ou de diminuir a dotação que existia para a requalificação do espaço envolvente à delegação da Câmara em Alcáçovas, que ficou apenas com 15.000 euros. Portanto, estas 4 notas. Portanto, vestuários, a questão dos outros trabalhos especializados e outros serviços e a questão da redução para a envolvente à delegação da Câmara. Maridas, queres dar aqui uma ajuda de como é que foi feito? Se calhar, começava à Sra. Vice, porque esta última questão foi preparada com... Eu não estava presente. Pois, isto foi preparado pelo Executivo, porque nós, portanto, entendemos... Eu não percebi. Estou a dizer que esta última alteração foi preparada com o Executivo. O Sr. Presidente não estava e foi com a Sra. Vice-Presidente, porque, as decisões de retiradas e os reforços, nós dizemos o que é que precisamos e para quê. A retirada tem que ser uma decisão política e então assim foi feito. De maneira que nós reunimos, por isso é que eu depois, se a Sra. Vice precisar de algo mais, eu darei. Mas de facto é uma questão que eu lhe passo. Claro. Exatamente. Já agora, a questão é feita exatamente ao Executivo em regime de permanência. Já agora eu explico, eu tenho estado de férias, portanto não estive nessa reunião e tenho estado de férias até aqui, portanto vim hoje à reunião, ainda não falámos certos pormenores, não sei, mas como tenho total confiança nas pessoas, portanto à vontade para o fazer.
Pronto, em relação aí ao vestuário e aos 26.500, nem é essa a verba. Pronto. Eu questionei a responsável, que é a doutora Luísa Moro, em relação a esse assunto, porque também achei que era demasiado 26.500 euros, e o que ela me disse foi que isto era mesmo necessário, porque neste momento os funcionários estavam sem roupas, e era mesmo necessário, aliás tinha a ver um reforço dessa rúbrica, era mesmo necessário investir este dinheiro no vestuário. Por isso eu aí não havia hipótese, era mesmo necessário, era necessário. Portanto, esta foi uma questão que eu lhe coloquei. Em relação estávamos a falar... Ainda tenho aqui a questão, o reforço em relação a outros trabalhos especializados e outros serviços. Isto são 10.000 euros num e 13.000 euros noutro. Assim, e os valores já são muito avultados, mas certamente tiveram que fazer contas para perceber que necessitavam de mais dotação. Portanto, perceber o porquê. Doutor Zaz, aí peço-lhe ajuda. Em relação ao outro assunto da questão da retirada... Da retirada, exato. Dos arranjos exteriores. Exato, em relação aos arranjos exteriores da delegação da Câmara. Isso está aí também, não está? Isso é em relação ao... A questão não é essa, é outra. É a retirada de 5.000 euros, quando tinha uma dotação total de 20, ficou em 15, portanto, porquê desta opção? O porquê dessa opção é uma vez que não vamos neste momento ainda efetuar essa reestruturação, e uma vez que precisávamos de passar dinheiro para outras rubricas, resolvemos retirar esse dinheiro daí. Foi assim, não foi, doutor Odás, que foi a resolução? Foi uma opção nossa. É uma despesa de capital. Portanto... Ou seja, aqui a opção política... Peço desculpa. Sim. Ou seja, aqui a opção política é optar por não se fazer a requalificação... Não é não optar. É fazer um bocadinho mais tarde, não é não optar por não fazer. Certo, mas eu não estou a dizer, pode ou seja, na mesma. O que eu percebo é colocar uma coisa para o futuro, mas neste caso a prioridade foi entre alcatroamentos e arruamentos em relação à requalificação da envolvente. É isto que nos diz o documento. Certo? Não, então deixa-me lá falar. Não, é uma questão... É a tua análise. Não quer dizer isto não é uma questão, se estamos a retirar dinheiro não, e aqui... Se ainda não deixaste explicar, portanto espera. Não, pronto. Nós estivemos a ver nessa parte, e eu digo isto porque antes tínhamos estado já a analisar essas coisas noutras situações, até por causa de, vamos analisando os documentos a pouco e pouco, e tínhamos chegado à conclusão que vamos dar prioridade tal e qual, o processo continua exatamente naquela envolvente, vai ser aquela envolvente, está ligada no fundo às extensões de saúde, à extensão de saúde. Portanto, e o que é que nós optamos? Nós não iríamos fazer de forma nenhuma um arranjo naquela zona sem estar tudo preparado para a extensão de saúde e ser feito depois da extensão de saúde, não é? Ora, visto que o processo da extensão de saúde está a decorrer e vai levar algum tempo, não é? Nós provavelmente iremos começar essa obra ainda este ano, provavelmente, por causa dos timings, mas não a vamos acabar este ano. Isso garantidamente, com projetos, com certificações, com tudo, nós não vamos conseguir. Portanto, daí nós não termos deixado a verba com 5.000 e ter tirado 15.000. Fizemos exatamente o contrário. Tirámos alguma, porque não precisaremos, com certeza, desse valor todo e deixar para poder tirar daí 5.000 euros, não é? Que é uma opção, mas isto não é uma opção de não fazer a obra. Pronto, mas é isso, por isso é que eu estou a dizer. Não é deixar de fazer, porque não se consegue concluir essa obra até ao fim do ano. Eu fiz mesmo uma questão. Não está absolutamente nada. Ok, e essa tenho outro copo, nós temos falado nela, tenho outro core. É acabar, neste caso acabar mais tarde, porque ela... Relativamente à rúbrica que o Sr. Vereador Luís Metrocos se referiu, que tem que ver com outros trabalhos especializados, portanto com o 2220, esse montante de 10.209 é um montante que depois no anexo vem explicado, embora essa explicação não seja muito clara. E não é muito clara porquê? Porque há aqui uma questão que nós temos que ver com a informática, porque os reforços, quer sejam no ano corrente, quer sejam nos anos seguintes, aparece tudo como reforço sem especificar o ano. E esses 10.209 é para 2023 a avança do Serviço Social Paulo Bentinho. Tem que ver com a repercussão desta avança no orçamento de 2023. Esses 10.209, é os anos seguintes.
Os 13.545 de outros serviços é uma rúbrica mais ou menos residual, que, como podem ver aí no anexo, portanto, isso tem que ver com os workshops, com refeições, com alojamentos, com espetáculos, é a rúbrica por onde sai essa despesa. Espetáculos, workshop, refeições, alojamentos, é uma rúbrica residual de serviços. Pronto. Que eu, quando olho para... Eu se calhar também é um bocadinho de falta de hábito de leitura do documento. Quando comparo depois uma coisa com a outra, às vezes fico aqui nas dúvidas, por exemplo, em relação aos valores, porque a explicação não me fica clara. É só por isso. Devia ter aqui 2 colunas, pelo menos, ou 3, para que se percebesse que o reforço não era no orçamento deste ano. Exato. Eu não consegui perceber isso. Nem consegue o vereador nem ninguém. Conseguimos nós saber porque trabalhamos com a aplicação, mas isto não está correto. E já se lhe fez uma chamada de atenção, ou seja, isto não deixa de ser um reforço, mas deve estar separado com o orçamento do ano em curso e com os orçamentos de anos seguintes, que é o que faz sentido, mas não aparece assim. E depois tem que ser explicado, claro. E quando tenho qualquer dúvida dessas, tenho que recorrer sempre à Maria Dás, porque não sou capaz. Dou voltas e voltas e voltas e não sou capaz de lá chegar. Mais alguma questão sobre isto? Então vamos fazer a votação do ponto 19. 11ª proposta de alteração permutativa ao orçamento da despesa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Ora, neste caso, ponto 19, com 2 abstenções. 20º ponto, 7ª proposta de alteração permutativa do PAM, Plano de Atividades Municipais. Alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções para o 20º ponto. 21º ponto, 8ª proposta de alteração permutativa para o PPI, Plano Plurianual de Investimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções. Vamos passar então para o 22º ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, 21 de junho de 2022, que determinou submeter à Assembleia Municipal a proposta de emissão de acordo prévio quanto ao exercício pela CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, das novas competências no âmbito intermunicipal a que se refere a Lei número 50/2018, de 16 de agosto e respectivos diplomas complementares. Portanto, este foi o ponto que foi à Assembleia outro dia e que lá tivemos dei aquela explicação. Portanto, alguma questão? Bom, eu não tenho propriamente nenhuma dúvida em relação ao ponto, mas vou fazer aqui uma intervenção no sentido do ponto 22, 23, 24 e 25, porque isto foram ratificações das quais... E estas... A primeira questão, este tipo de ratificações não tem nada a ver com as outras da licença de ruído e... Pronto, são questões totalmente diferentes em termos de importância. Mas estes, eu acho que, e isto é uma questão de gestão, não sermos informados previamente de que isto depois terá que vir a reunião, que neste caso tem que vir a reunião de Câmara por serem ratificadas porque foram levadas à Assembleia, acho que não é a melhor forma de gestão, até porque poderão existir noutros tipos de temas, nestes não me parece que seja o caso, mas noutros poderão existir alguns dissabores caso os vereadores da oposição... os vereadores da oposição não estejam em concordância com a opinião do Executivo. Portanto, deixarmos aqui a nota que seria importante outro tipo de abordagem para estes despachos. Muito bem, nota registada e com o devido respeito senti, ou se calhar fiz uma avaliação que não devia ter feito, que vocês não diriam que não a uns pontos desta situação, porque estava a ser obrigado a fazê-los por causa dos prazos, de cumprirmos os prazos. Portanto, aqui não foi uma coisa, olha, vou fazer agora porque me apetece, tínhamos que cumprir estes prazos, senão não o poderíamos fazer. E falando com a Maria Dás, ela aconselhou a fazer assim. Eu, obviamente, depois poderia, também não me custava nada ter feito um telefonema, mas não é minimizando de qualquer das maneiras as matérias que estão aqui, que não são matérias para a gente minimizar, mas penso que seria uma matéria que vocês estariam de acordo. Se calhar fiz uma ideia que poderia não devia ter feito, mas não foi de qualquer das maneiras com essa intenção. Tanto que tem acontecido outras questões e eu agarro-me ao telefone e peço a vossa opinião sobre isso. Portanto, não foi de qualquer das maneiras... Estou presente. Se calhar só aqui dar um exemplo de uma questão que aconteceu aqui também já neste órgão. Quando apresentou
aqui a candidatura ao PRR naquilo que são as acessibilidades 360. Por exemplo, nomeadamente os vereadores do Viva não concordaram com a proposta e votaram contra. Nós acabámos por viabilizar e com a abstenção. Mas esse é um dos casos em que, aparentemente, daquilo que é a nossa opinião, portanto, uma candidatura podia ser uma coisa boa, mas pelo motivo que não concordámos exatamente com como foi feita, podíamos entrar em discordância. Às vezes assumir uma coisa, neste caso, e nós já dizemos aqui que também vamos viabilizar os documentos, mas acho que é importante haver uma precaução, diria. Mas não ponho dúvidas, e por isso é que disse, se calhar deveria ter feito, assumo isso, devia ter feito, mas criei uma ideia que minimizei. Sim. Mas não custa nada, pronto, não me custa nada também fazer um telefonema, sabes, que faço facilmente, não. Mas minimizei aqui uma questão, pronto, talvez não devesse ter feito. Então, neste caso, estávamos no ponto 22, portanto, não havendo mais nenhuma questão, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 23º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, no dia 21 de 2022, que determinou submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a equipa para a vida local no âmbito dos planos para a igualdade, viando um concelho mais igual. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. 24º ponto. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente no dia 21 de junho de 2022, que aprovou a terceira alteração ao mapa de pessoal. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções, para o ponto 24º. E vamos para o último ponto, 25º. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de 23 de junho de 2022, que determinou submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação do júri do procedimento concursal para recrutamento do chefe de divisão de Administração Urbanística e Processual. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, está aprovado com 2 abstenções. Sendo assim, chegamos ao fim dos nossos pontos. Não temos público. Vamos então passar à leitura da ata e minuta do final da reunião. Maria Dares, peço por favor. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 14h30. Em substituição do Sr. Vereador António Costa da Silva, esteve presente o Sr. Vereador Caetano Silva. Estiveram presentes os demais membros da Câmara. No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deixou 3 notas, respectivamente quanto à necessidade absoluta de poupança de água, quanto ao FICO, realizado no passado fim de semana, e quanto ao Festival Jovem Abana Viana. A Sra. Vice-Presidente apresentou em primeira mão o programa da Feira do Chocalho. Neste período intervieram todos os vereadores e os esclarecimentos foram prestados pelo Sr. Presidente e pela Sra. Vice-Presidente. O Sr. Vereador Luís Metrogos e Miguel Bentinho pediram algumas informações, tendo o Sr. Vereador Miguel Bentinho insistido em algumas que já havia solicitado. Também o Sr. Vereador Caetano Silva pediu alguns elementos. Entrou-se na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da reunião. Segundo ponto, relativamente à informação sobre a atividade da Câmara, foram solicitados esclarecimentos adicionais relativamente a assuntos não desenvolvidos no suporte enviado. O chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Presidente prestou os esclarecimentos. Terceiro ponto, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir 2 cartões sociais do reformado, pensionista e idoso. Quarto, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação de 2 cartões sociais do reformado, pensionista e idoso. Quinto, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho da Sra. Vice-Presidente relativo às alterações de trânsito motivadas pela primeira edição do Festival de Ilustração e Criatividade em Olaria, FICO. Sexto ponto, a Câmara aprovou por unanimidade as datas, horários e preço de stands para a edição de 2022 da Feira do Chocalho. Sétimo, com as abstenções dos Srs. Vereadores Luís Metrogos e Miguel Bentinho, foi deliberado proceder à abertura de procedimento por recurso à mobilidade para preenchimento de um posto de trabalho de auxiliar de serviços gerais para os serviços externos. Relativamente a este ponto e ao seguinte, o Sr. Vereador Luís Metrogos pediu esclarecimentos que lhe foram prestados pelo Sr. Presidente. Oitavo,
Com a idêntica votação do ponto anterior, a Câmara deliberou proceder à abertura de procedimento por recurso à mobilidade para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional para exercício de funções de auxiliar administrativo. Nono, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta dos serviços relativa ao processo cujo requerente é Patrícia Maria Batista Galvão. Décimo, a Câmara deliberou por unanimidade emitir licença especial de ruído para evento a promover pela empresa Sabores do Cerrado no próximo dia 9 de julho. 11º, ratificado por unanimidade o despacho que autorizou a interrupção do trânsito na freguesia de Aguiar por ocasião de um desfile de marchas populares. 12º, ratificado por unanimidade o despacho que concedeu licença especial de ruído ao Grupo de Amigas Trianeiras do Alentejo. 13º, ratificado por unanimidade o despacho que concedeu isenção do pagamento de taxas à Junta de Freguesia de Viana do Alentejo relativas a uma licença de ruído para um arraial popular no Largo de São Luís, em Viana do Alentejo. 14º, ratificado por unanimidade o despacho que concedeu licença especial de ruído a Maria João Caeiro para evento musical. 15º, ratificado por unanimidade o despacho que concedeu licença especial de ruído a Sabores do Cerrado para evento realizado no dia 2 de julho. 16º, ratificado por unanimidade o despacho que concedeu licença especial de ruído à Associação dos Amigos Aguiarenses para a comemoração do 4º aniversário do Grupo Coral de Aguiar. 17º, ratificado por unanimidade o despacho que concedeu licença especial de ruído a Luísa de Jesus Monteiro para a realização de um evento musical no dia 1 de julho. 18º, sem a presença do Sr. Vereador Miguel Bentinho por se encontrar impedido, a Câmara deliberou com 4 votos favoráveis conceder licença especial de ruído à Sociedade Vianense para a realização de uma festa de batizado. 19º a 21º, com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por parte dos Srs. Vereadores Luís Metrogos e Miguel Bentinho, foram aprovadas as seguintes alterações permutativas. 11ª ao Orçamento da Despesa, 7ª ao Plano de Atividades Municipais, 8ª ao Plano Plurianual de Investimentos. 22º a 25º. Relativamente aos pontos 22º a 25º, o Sr. Vereador Luís Metrogos teceu algumas considerações previamente à votação das propostas de ratificação. 22º, ratificado por unanimidade o despacho que determinou submeter à Assembleia Municipal, realizada no passado dia 30 de junho, a proposta de emissão de acordo prévio quanto ao exercício pela CIMAC das novas competências de âmbito intermunicipal. 23º, ratificado por unanimidade o despacho que determinou submeter à Assembleia Municipal de 30 de junho a proposta de designação de um presidente de junta de freguesia para integrar a equipa para a vida local. 24º, ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente que aprovou a 3ª alteração ao mapa de pessoal, a qual foi submetida à Assembleia... Exatamente. Ratificado. Exatamente. Com 2 abstenções. Exatamente. Ratificado com 2 abstenções e 3 votos favoráveis, o despacho do Sr. Presidente, que aprovou a 3ª alteração ao mapa de pessoal, a qual foi submetida à Assembleia Municipal no dia 30 de junho. 25º, ratificado com 2 abstenções e 3 votos favoráveis, o despacho do Sr. Presidente, que determinou submeter à Assembleia Municipal de 30 de junho a proposta de designação do júri do procedimento concursal para recrutamento do chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual. Muito obrigado, Maria Dares. Portanto, com a devida alteração que o vereador Luís Metrogos chamou a atenção, há mais alguma questão? Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está a até minuta aprovada por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes, obrigado aos técnicos, obrigado a quem nos segue também nas redes sociais. E no próximo dia 20, se Deus quiser, cá estaremos todos outra vez, com saúde. Muito obrigado, boa tarde.